Nesta semana na novela Abismo de Paixão, Paloma desiste de contar a verdade a Gael e vai embora. Elisa diz que foi falar com o padre, pois o noivo contou que ele não quer mais realizar o casamento. Furioso, Lupe diz que agora mais do que nunca, está disposto a não dar ao casal o sacramento do matrimônio. A moça quer saber por quê, mas ele simplesmente diz que não e ponto. Malu leva quitutes para Lúcio e diz que não vai desistir dele tão facilmente. Porém, o velho avisa que jamais poderá respondê-la e não consegue se esquecer de Branca. Porém, a secretária explica que nunca pretendeu substituir sua esposa e também sabe que ele nunca vai gostar dela, como gostou de Branca. Lúcio finca o pé e diz que não há futuro para os dois. A mulher acaba se conformando e pede que ele não a procure mais, pois não está disposta a sofrer por nenhum homem. Na casa do Zarango, Almerinda convida a nora para ir com ela a Mérida, para a prova do menu do casamento. Porém, a moça avisa que não quer ir, pois não suportaria passar mais um dia com a sogra. A fazendeira pergunta se então ela não gostaria de visitar Paulo na prisão, mas Florência diz à mulher para deixar seu tio em paz, pois ele não precisa da sua hipocrisia e, sem dar a menor bola, manda a sogra embora. Na casa dos Castanhon, Ramiro continua enchendo o saco de Carmen, dizendo que sabe que ela precisa de dinheiro e avisando que a fazenda só vai começar a dar lucro em mais ou menos um ano. Ela acaba aceitando a proposta do sujeito, que tenta agarrá-la novamente. E Damião, que está a cada dia mais desconfiado, lembra do dia em que sua mãe foi até a casa de Elisa, justamente no dia em que os dois estavam de malas prontas para ir embora do povoado. Naquela ocasião, Almerinda entregou a ele o resultado dos exames que comprovavam a gravidez de Florência. Ele também se recorda da confissão de Florência, durante o velório de seu pai, quando a moça revelou que foi obrigada a engravidar pela sogra, em troca da liberdade de Guido. Neste meio tempo, na nova processadora, Henrique joga seu charme para cima da recepcionista, dizendo que seu pai está solteiro e precisa de alguém que o faça feliz. A moça lembra que não quer se meter em problemas por causa de Betânia, porém, o rapaz explica que os dois estão divorciados. A recepcionista passa uma ligação de Sabrina para o engenheiro, e ele diz que sente muitas saudades da irmã, pois não a vê há muitos meses, desde que foi morar em Guadalajara. A moça revela que está muito bem na casa da tia e não sabe quando vai voltar ao povoado, mas descobre que Paulo continua preso. E por falar no diabo, Almerinda, que está em Mérida, resolve visitar o sujeito na cadeia, percebendo que ele está com a cara toda amarrotada das surras que tem ganhado dos outros presos na cadeia, por ser acusado de estupro. Mas a mulher diz que está ali somente para dizer que sabe muito bem que ele foi responsável pela fraude na processadora, e o que é pior, acabou levando o irmão à morte. Paulo não entende nada, mas ela diz que não acredita que Guido tenha morrido por ter escorregado no box de seu quarto de hotel e ainda completa. No dia em que Guido morreu, ele me ligou dizendo ter provas concretas de sua inocência. Ele também me disse que estas evidências incriminavam você e Ramiro Mendonça e que estranhamente desapareceram. O infeliz diz que não sabe do que ela está falando, mas a mulher deixa claro que não vai se dar por vencida e avisa que se colocar a mão nestas provas, ele vai pagar muito caro e vai se encarregar pessoalmente de que ele nunca saia da prisão. Em Ermita, Paloma chega chorando ao consultório, dizendo que já fez os exames, mas pede que Edmundo não diga nada à sua avó, mas o médico a aconselha a conversar não só com Ramona, mas também com Gael, que é o pai do bebê. A moça se descontrola e implora para o doutor não a pressionar mais, pois não quer que o rapaz descubra. Em casa, Elisa conta a Dolores que Paloma, por fim, aceitou seu casamento com Gael, mas Lupe avisou que não quer realizar o casamento, pois sabe que os dois nunca serão felizes. A empregada levanta a possibilidade de que algo mais possa estar acontecendo, porém, Carmen avisa que Florência está na sala para entregar o convite de casamento de seu matrimônio religioso. Elisa diz à entojada que se ela pensa que vai humilhá-la mais uma vez, esfregando na sua cara, está muito enganada e ainda avisa que teve várias oportunidades de refazer sua vida com Damião, mas ela não quis. Florência explica que, desta vez, não está ali para isso, mas deixa claro que é muito importante que Elisa compareça ao seu casamento. Ela também diz que sabe muito bem que ela e o marido estão juntos por causa do bebê. A garota tenta tocar na barriga da rival, mas ela evita, dizendo que não gosta que a toque e diz: "Olha, Elisa, a verdadeira razão pela qual estou aqui é para dizer que sei que você e Damião ainda se amam. Por isso, é tão importante que você vá ao meu casamento, que será realizado na capela da casa do Zarango." Elisa diz que não vai poder ir ao casamento, pois neste mesmo dia ela também se casa com Gael. Mas Florência não esboça nenhuma emoção, e a moça desconfia que a esposa de Damião está tramando algo.
Porém, ela sai pedindo desculpas por ter incomodado. Nesse meio tempo, Betânia, disfarçada e em um táxi, não deixa Edmundo em paz. Quando ela vê o ex-marido saindo do consultório, pede para o motorista seguir seu carro. Na lavoura da céu aberto, mais uma vez, Ramiro aparece sem camisa. Dá uma paradinha aí, editor. Mas Carmen aparece reclamando do que está acontecendo. Porém, o sujeito diz que foi muito bom ela ter ido ver a plantação, pois assim se conscientiza que vai ter que vender as terras pela metade do preço, já que o lugar não produz mais nada. A mulher diz que já se deu conta e pergunta se ele já tem o dinheiro para comprar a sua parte. Ramiro avisa que vai ter a grana em alguns dias e tem que enfrentar o sarcasmo da mulher, que ri da cara dele, dizendo que o sujeito não tem como pagar nem a metade do que a propriedade vale. Ramiro se oferece mais uma vez, só que ela avisa que, enquanto ele estiver com Ingrid, nada feito. Irritado, o rapaz defende a amante, mas Carmen continua tirando onda da cara dele. O rapaz explica que não pode mandar a mulher embora, pois ela sofre dos nervos e Tobar vai vê-la todas as semanas. Pronto. Prato feito para a megera oxigenada que diz que Edmundo é um especialista no que faz, pois ela mesma se curou com os cuidados do médico, insinuando que Ramiro não passa de um corno. E de fato, Edmundo está no maior love com Ingrid na fazenda do bandido. Porém, Betânia, que chegou disfarçada, consegue ver os dois juntos, se beijando. Elisa chega à sua processadora e é avisada que Damião a está esperando. Almerinda vai novamente ao cemitério de Ermita, com a desculpa de levar flores ao túmulo do marido, mas na verdade vai encontrar Horácio, que está escondido ali. Ele diz que está muito bem e seu novo emprego é ideal para um homem considerado morto. O rapaz avisa que vai preparar um café, para que os dois possam conversar, enquanto ela coloca flores no túmulo de seus mortos. Do outro lado da cidade, Damião diz a Elisa que está ali para conhecer a empresa que disputa o mercado com sua processadora. O rapaz revela que, nem bem ela abriu as portas do negócio, e dois dos seus maiores fornecedores cancelaram seus contratos com a processadora Arango para irem trabalhar na empresa da moça. Por um momento, os dois trocam olhares, mas a moça acaba com o clima, dizendo que Florência levou pessoalmente o convite para seu casamento. Mas Damião faz questão de dizer que nem ele nem a esposa são felizes na relação. Elisa evita a conversa e o rapaz acaba indo embora, mas a moça começa a chorar, refletindo que é a ele quem realmente ama. Enquanto isso, na casa do coveiro, Almerinda quer saber por que Horácio tem tanto medo de Carmen. Ele explica que não pode responder a todas as perguntas que a mulher faz, mas a fazendeira lembra que o tem mantido escondido todo este tempo, além de ter conseguido emprego e uma identidade nova para o sujeito, e por isso, está ali para cobrar a promessa dele de entregar as provas que podem destruir Ramiro. Batendo no peito, o rapaz diz que sua vida não vale nada, mas se preocupa com a segurança de Dolores, e se Ramiro descobrir que ele está vivo e tem se encontrado com ela, é capaz de matar a empregada. Alfonsina chama o sujeito de covarde, mas ele se defende dizendo: "Quando escapei da polícia, poderia ter ido para muito longe daqui. Mas, se decidi voltar à ermita, foi para proteger Dolores." Porém, Almerinda resolve argumentar que, se ele realmente quisesse proteger a esposa, Ramiro já estaria morto. Horácio se irrita e, batendo na pia, diz que não é um assassino. Neste meio tempo, na processadora de Elisa, Gael conta que já conseguiram descarregar toda a colheita das estufas, e Henrique conseguiu o certificado de origem dos alimentos, o que significa que o negócio está indo de vento em popa. A moça diz que também tem uma ótima notícia, pois está assinando contratos que vão garantir a venda dos produtos, que vão ser utilizados em diversas áreas, como pinturas, vernizes e outras mais. Elisa aproveita a oportunidade para contar ao noivo que Damião esteve visitando a empresa, com a desculpa de conhecer a processadora. Mas ela avisou ao rapaz que ele poderia conhecer a empresa, acompanhado por Henrique ou Braulio. Só que aí, ele desistiu. A moça pergunta se ele ficou com ciúmes, e diante da negativa do rapaz, ela afirma que se sente muito feliz, pois agora tem certeza que ele sabe que ela nunca mentiu, assim como ele tem sido sempre sincero e honesto com ela. No cemitério, Horácio deixa claro que, se ela quiser Ramiro morto, que procure outro, pois não pretende continuar sendo um marginal. Almerinda deixa claro que é tarde demais, pois um lixo de homem como ele jamais poderá deixar de ser bandido. Mas ele responde: "Quando consegui escapar, quase morri em um incêndio, e só Deus sabe que eu realmente deveria ter sido consumido pelas chamas. Mas ao invés disso, me dei uma oportunidade, e um dia você vai entender o que estou dizendo."
pois talvez você consiga perceber que o que quero é justiça e não matar Ramiro Mendonça. Por isso, ainda não posso revelar nada. Do outro lado do povoado, Florência vai à processadora, contando a Damião que foi entregar o convite de casamento para Elisa e descobriu que ela também vai se casar no mesmo dia. O rapaz fica chateado e pergunta se por acaso isso a incomoda, mas a moça explica que não se sente ameaçada, pois nada vai ofuscar o que vai acontecer no dia do matrimônio deles. Almerinda, por sua vez, continua pressionando Horácio e o ameaça, dizendo que poderia denunciá-lo à polícia a qualquer momento, mas o sujeito revela que é exatamente esta a sua preocupação, pois não tem ideia de seu futuro, se abrir a boca e contar tudo o que sabe, pois vai deixar de ser útil. A fazendeira diz que está cansada daquele joguinho. Porém, Horácio avisa que tem consciência de que ela não vai perdoá-lo se contar algumas das coisas que sabe. A fazendeira dá sua palavra de que nada que ouvir vai usar contra ele e o rapaz começa a falar. Ele pergunta se ela se lembra do dia que o contratou para cuidar do cavalo do filho. Almerinda confirma que se lembra da história. Horácio agora pergunta se ela se lembra do dia em que o encontrou nos estábulos, quando Damião e Florência saíram para cavalgar. Diante da resposta afirmativa da mulher, Horácio revela que naquele dia, por ordens de Ramiro, ele provocou o acidente, pois seu comparsa tinha a intenção de matar Damião. Almerinda fica apavorada ao descobrir que Ramiro encomendou a morte de Damião a Horácio. O sujeito percebe a reação da fazendeira e diz que aquilo não foi o pior, mas acabou de constatar que ela ainda não está preparada para saber de toda a verdade. A mulher jura que Horácio pode confiar na sua palavra e pede que ele conte o que sabe, afirmando que enquanto Ramiro e sua amante estiverem em ermita, a família Arango corre perigo. O bandido quer saber se ela está se referindo a Carmen e avisa para a fazendeira não subestimá-la, pois a víbora de Chapinha é capaz de coisas que Almerinda nem imagina, lembrando que ela e Ramiro têm muita coisa em comum. Inocente, a fazendeira diz que sabe que ela e seu antigo capataz estão trabalhando juntos na fazenda que era de Augusto. Porém, o rapaz avisa que mais do que isso, os dois têm sua história e guardam muitos segredos que os unem, apesar do ódio que existe entre eles. Horácio decide dar mais uma manchete do rolo todo e conta que Carmen emprestou a Ramiro a casa que tem perto do cenote. E por falar na Jabaranga, ela chega à casa de Betânia e pega a amiga em prantos. Curiosa, quer saber o que está acontecendo e descobre que a fofoqueira pegou o ex-marido com Ingrid, na fazenda comprada recentemente por Ramiro. Enquanto isso, Edmundo insiste para que a amante deixe tudo e vá viver com ele na casa que comprou para os dois na cidade, quando gastou tudo o que tinha para montar o perfeito ninho de amor. Ele diz a Ingrid que está cansado de esperar que a situação dos dois se resolva de uma vez e ainda conta que não entende por que a mulher não se decide de uma vez. A mulher diz que tem pavor de Ramiro, pois todos os dias ele ameaça matá-la e não pode arriscar. O médico diz que ama muito a amante e pode protegê-la, pois é capaz de dar sua vida por ela. Tobar se irrita e revela que não pretende mais deixar a mulher viver amedrontada por um covarde e não vai permitir que ela continue ali, nem por mais um dia. Gritando, Edmundo confessa que não se importa em esperar o rival na porta da fazenda e enfrentá-lo de frente. Mas Ingrid fica ainda mais desesperada, mas acaba cedendo. Porém, explica que vai fugir dali no dia seguinte, logo que Ramiro saia para o trabalho. Neste meio tempo, Elisa procura por Paloma no consultório de Tobar e tenta reatar a amizade das duas. A moça pede que a neta da curandeira vá ao seu casamento, pois gostaria muito que elas voltassem a ser amigas, porém diz que vai entender se ela não quiser aparecer. Gael, por sua vez, vai perguntar a Lupe sobre a visita de Paloma. Só que Lupe avisa ao seu protegido que ele deveria se ligar no valor da moça, pois não tem nem ideia do que ela está fazendo para garantir sua felicidade ao lado de Elisa. Gael tenta argumentar, mas o sacerdote o interrompe e diz que o rapaz sabe muito bem ao que ele está se referindo. O cowboy insiste em dizer que ama Elisa e tem um grande carinho por Paloma, mas Guadalupe, que não deixa de dizer a verdade ainda que doa, avisa ao rapaz que se ele insistir no casamento, vai se arrepender pelo resto da sua vida. De volta do trabalho, Ramiro conta a Ingrid que teve um péssimo dia na céu aberto. A mulher o aconselha a vender a propriedade, pois assim poderá ter mais lucro do que continuar tentando fazer com que o lugar se torne fértil novamente. Fazendo um sinal para que a mulher desocupe sua poltrona, ele conta que falou com Carmen, mas ela não tem dinheiro para comprar as terras, e por isso, a situação ainda não tem solução. Ingrid não desiste e diz ao sujeito: "Eu não sou idiota. Sei muito bem que existe alguma coisa entre você e Carmen, e que você morre de vontade que o que aconteceu na primeira vez que fez um acordo com ela, volte a acontecer." Ramiro chama a amante de louca,
mas ela argumenta que ele mal a toca, e quando faz isso, quase não consegue conter a língua, chamando o nome da nojenta e pergunta: será que você pretende negar que pensa nela quando está comigo? Mas o homem muda de lugar e de assunto, dizendo ao pé da orelha de Ingrid que, se descobrir que ela anda dando para o gordinho chamado Tobar, ela vai se arrepender. Mas Ingrid, que não se encolhe por qualquer coisa, responde: que interessante. A cada dia que passa, perdemos mais e mais a confiança um no outro. Ramiro se irrita e manda a amante embora, só que ela o enfrenta e deixa claro que não gosta de ser descartada daquela maneira e tão rapidamente. Aproveitando a oportunidade, Ingrid diz: quero te lembrar que tudo o que você tem, você deve a mim. E não pretendo sair daqui com as mãos vazias. Você sabe disso muito bem. Também sei que você ainda não me deixou porque precisa que eu fique perto de você. E a única razão para isso se chama Gael, pois é a única forma de fazer com que Almerinda coma na sua mão asquerosa. Naquela noite, em Ermita, Elisa recebe a visita de Almerinda, que quer falar com Carmen. A fazendeira diz que também é do interesse da moça saber do que as duas precisam conversar. A entojada aparece e tenta ser irônica, mas a fazendeira vai direto ao ponto e diz que está ali para falar sobre a casinha que ela tem perto do cenote. A mulher revela que sabe muito bem que ela emprestava a tal casa para Ramiro morar, e curiosamente, é o mesmo local onde Rogério se encontrava com sua amante. Elisa se surpreende, mas grita com a tia para que ela explique exatamente sobre o que Almerinda está falando. Carmen diz que, realmente, a casa é dela, e foi Estefânia que lhe deu, e que era ali onde sua irmã se encontrava com Rogério, mas colocou o imóvel em seu nome, antes de fugir com o amante. Ela ainda admite que sabia de tudo desde o início, mas nunca disse nada para não trair Estefânia. Enquanto isso, Gael vai tirar satisfações de Paloma, perguntando se ela contou ao padre tudo o que aconteceu entre eles. A garota responde que o rapaz não pode exigir absolutamente nada dela, mas acaba explicando que precisava se desabafar com alguém. O rapaz diz que ela não tinha nenhum direito de contar que os dois tinham transado, mas Paloma grita dizendo que acabou traindo Elisa mais uma vez, pois, além do seu envolvimento com ele mesmo sabendo que estava comprometido, também teve que mentir para sua melhor amiga. Mas Paloma não para por aí e chama Gael de covarde, por não ter sido sincero com a noiva. Conformada, a moça pede que ele vá embora, pois sabe que a culpa do que aconteceu foi toda dela e jura que o que aconteceu entre eles não vai ter nenhuma consequência. Porém, logo que o rapaz sai, ela coloca a mão na barriga que carrega um filho dele. Na cidade, Henrique encontra Florência. Ele quer saber como está o casamento. A moça responde que está como sempre foi e quer saber do namoro do amigo com Paloma. O rapaz esclarece que a garota continua apaixonada por outro, assim como ele ainda carrega a mesma mulher em seu coração. E enquanto Ramona chega em casa e encontra a neta totalmente deprimida, o papo entre Henrique e Florência flui na pracinha da cidade. A moça diz que sentiu falta dele no funeral do pai e aproveita para contar que se sente responsável pelo que aconteceu com Sabrina. O engenheiro diz que não consegue entendê-la, mas a moça avisa que logo ele vai saber do que ela está falando e ainda revela que sua família jamais deveria ter ido à ermita, pois aquela cidade só trouxe desgraça para todos. Mudando de assunto, a moça implora para que Henrique esteja presente na sua cerimônia de casamento, que deve acontecer no próximo final de semana. O rapaz diz que não dá, pois também tem o casamento de Gael e Elisa, porém ela insiste e diz que é muito importante que ele esteja presente. Chorando, o engenheiro diz que não poderia suportar vê-la se casando com Damião e não pretende comparecer. Mas a situação fica ainda pior quando Almerinda vê a nora de mãos dadas com o rapaz e ainda ganhando um carinho dele. E na fazenda, Ingrid diz a Ramiro que pretende convidar o filho e a noiva para jantar. O sujeito, só de cuequinha. Ai, editor. Para! Ramiro diz à amante que ela pode fazer o que quiser, mas duvida que o casal aceite o convite. Porém, ela diz que precisa se aproximar do filho, e para isso, pretende conquistar a mocinha, pois assim vai chegar ao coração de Gael. Mas o sujeito, espalhado na cama com lençóis de seda pretos, diz a Ingrid que é natural que Gael se mantenha afastado da mãe enquanto ela continuar vivendo com ele. Ingrid confessa que o amante tem razão, e lembra que a época em que o filho esteve mais próximo foi quando pensou que ela apanhava dele. De repente, ela diz ao sujeito que teve uma ideia e manda o talzinho dar uma surra nela novamente. Durante o jantar, Elisa comenta com Gael e Dolores sobre a visita de Almerinda e pede ao namorado que a leve para ver a tal casinha que deve estar desocupada. Neste meio tempo, Edmundo chega em casa e dá de cara com Betânia. O médico quer saber como ela entrou e a mulher explica que tem a cópia das chaves.
O médico exige que ela lhe devolva o chaveiro, alegando que os dois estão divorciados e ela não pode invadir assim a sua privacidade. Mas a fofoqueira afirma que não vai devolver nada. O doutor consegue tirar as benditas chaves das mãos da ex, mas ela acaba dizendo que sabe muito bem que o que ele quer é ficar comendo Ingrid sem que ninguém descubra. Tobar se indigna e deixa claro que não tem que dar explicações da sua vida a ninguém, pois é um livre e pode sair com quem bem quiser. Ele ainda deixa claro que Ingrid vai morar com ele a partir do dia seguinte, e talvez ainda se case com ela. Mas Ingrid está ocupada observando no espelho o olho roxo que Ramiro deixou. Chorando, ela diz que o machucado está doendo muito, mas ele avisa que no dia seguinte o olho vai parecer pior. Ele ainda avisa que, quando Gael aparecer exigindo que ela vá embora, espera que realmente ela se mande. Porém, a mulher avisa que, mesmo que vá morar em outro lugar, não significa que os dois terminaram, pois, quando Gael descobrir que é filho de Rogério, Almerinda deve estar em outro mundo, para que não a impeça de pegar tudo o que tem direito da fortuna do Zarango. Ramiro lembra que Damião pode ser um problema, pois ele e Gael se odeiam por causa de Elisa, mas a maluca afirma que podem deixar o rapaz apodrecer no cemitério da cidade, pois assim o filho fica como o único herdeiro de Rogério. Mas o rapaz se apavora com as ideias macabras da amante e diz que o acordo que fizeram foi que ele ficasse com a processadora e nada mais. Porém, ela avisa que tudo depende dele, pois precisa tirar todos os possíveis obstáculos do caminho, se quiser mesmo se sentar na cadeira de Rogério. No dia seguinte, Almerinda, cheia de amor para dar, encontra o filho cuidando de seu cavalo e diz que o ama e por isso sempre o protegeu. O rapaz estranha a atitude da mãe e pede que ela não o proteja mais, pois conseguiu transformá-lo no homem mais infeliz do mundo, já que arrancou por completo tudo o que era importante para ele. Damião não para de falar e joga na cara da mãe. Como eu gostaria que meu pai tivesse me levado com ele e Estefânia também tivesse levado Elisa quando tentaram fugir. Assim, o acidente não teria acontecido e todos nós estaríamos juntos e felizes. E tem mais. Tenho certeza que a mãe de Elisa teria sido uma mãe muito melhor para mim do que você. Furiosa, Almerinda levanta a mão para acertar a cara de Damião, mas se contém. Na Lagoa Azul, Ramona manda a neta se sentar para tomar um café e por mais desculpas que a garota dê, a curandeira não muda de ideia. Quando a moça vai lavar as mãos para comer, Ramona encontra os resultados dos exames de gravidez na bolsa da garota. Ela diz que já sabia disso e lembra que, assim como sua mãe, vai ser uma mãe solteira. Por mais que Paloma diga que vai arcar com todas as responsabilidades, Ramona avisa que sabe que falhou novamente, mas jura que, desta vez, as coisas não vão ser iguais às que aconteceram com Remédios e revela que vai contar tudo a Gael, para que ele também se responsabilize pela criança e diz: "O que mais me surpreende, Paloma, é que você tenha jogado tão baixo e se envolvido com Gael, mesmo sabendo de seu compromisso com Elisa. Aliás, ela também tem que saber da verdade, antes que faça a besteira de se casar." Por mais que a mocinha proíba a avó de fazer qualquer coisa, Ramona avisa que está muito velha para que alguém possa imaginar em dizer o que ela tem ou não que fazer e vai garantir que seu bisneto tenha um pai. Mas Paloma resolve mentir e diz à curandeira que Gael não é o pai do filho que ela está esperando, e coloca a responsabilidade da gravidez no rabo do coitado do Henrique, que não sabe de nada. Ramona não embarca na mentira da neta, por mais que Paloma jure que está falando a verdade. A mulher deixa claro que está muito decepcionada com a neta, pois uma coisa é ela ter se entregado a Gael, a quem amou durante toda a sua vida, e a outra que tenha se oferecido a Henrique, um homem que não ama. Paloma continua insistindo e diz que só fez isso para tentar esquecer de Gael e estava simplesmente desesperada. Ela ainda diz que Henrique a entende, pois passou pelas mesmas coisas que ela e que, se pudesse, mudaria tudo, mas infelizmente é tarde demais. Agora, só cabe a ela ser uma mãe solteira e seguir adiante. Porém, a curandeira jura que o filho que a neta está esperando vai ter um pai e um sobrenome, pois não vai permitir que aconteça com ela o mesmo que aconteceu com sua mãe. Quem também está mal é Almerinda. Arrependido do que disse, Damião vai ver a mãe e a encontra em prantos no seu quarto. O rapaz acaba se comovendo com a situação da mãe, mas explica que estava guardando tudo no peito há meses. Ele lembra que não disse nada a pedido de Florência, mas começa a relatar que sabe por que Almerinda mandou Guido para a cadeia. A mulher se defende, dizendo que tinha provas da culpa do sujeito, e ainda diz que sentiu muito por ter tomado aquela decisão, pois Guido era seu amigo e ela se sentia muito só com a ausência do filho, que na época tinha largado tudo. Porém,
Damião está muito afim de esclarecer tudo e joga na cara da mãe. Você se aproveitou da situação, mamãe? Ou você já se esqueceu que obrigou Florência a engravidar em troca da liberdade de seu pai? Eu estava com Elisa naquela época, e você chegou na fazenda dos Castanhon para entregar os exames que comprovavam a gravidez de Florência, justamente quando estávamos indo embora deste povoado. Mas Almerinda diz que jamais iria permitir que ele fizesse o mesmo que seu pai, e a deixasse por causa de uma das mulheres daquela família. Porém, Damião argumenta que se tratava de sua vida, e portanto, a decisão do que ia fazer também era dele. Por isso, ela não tinha nenhum direito de manipular as coisas e completa. Sou seu filho, mamãe, não seu fantoche. Olhe bem para mim. Você me destruiu, e agora Elisa vai se casar com meu melhor amigo. O que mais tem que acontecer para que você se dê conta de todos os erros e injustiças que cometeu? Só que a fazendeira não dá o braço a torcer e grita que não comete erros, mas, mesmo que tenha cometido algum equívoco, tenta consertar. Damião não se conforma e acaba agradecendo a mãe por ter tornado sua vida numa coisa sem graça, infeliz e vazia. Gael e Elisa chegam à casinha de Carmen. A moça lembra que já tinha visto o lugar e recorda que passou por ali com ele e Damião, quando ainda eram crianças, e viram Rogério saindo do lugar a cavalo. Ela ainda se recorda que os dois foram embora, mas Damião ficou sozinho. A moça comenta que realmente Rogério usava a casa para ficar com suas amantes, e talvez ela tenha estado errada sobre a mãe todos estes anos. Do nada, Elisa pede ao noivo que a leve até a fazenda nova de Ramiro, pois precisa conversar com Ingrid, pois ela disse, há algum tempo, que sabia que existia um segredo entre Carmen e seu amante, e precisa saber do que se trata. E durante o café da manhã, Florência e Almerinda se enfrentam mais uma vez. A fazendeira joga na cara da nora que a viu na noite anterior, na pracinha da cidade, com Henrique Tobar. A moça diz que estava apenas conversando com um amigo, mas Almerinda avisa que vai colocar um ponto final naquela história. Damião vai ao cenote para espairecer e encontra Ramona chorando. O rapaz se surpreende e quer saber o que está acontecendo, mas ela diz que está assim porque sente uma dor muito forte em sua alma. Ele pergunta se pode ajudá-la de algum modo, porém a resposta que recebeu diz o seguinte: Damião, se você não consegue fazer algo para ajudar a si mesmo, duvido muito que possa fazer alguma coisa para ajudar os outros. A mulher lembra que o rapaz acabou engravidando a namorada e foi obrigada a casar-se com ela no civil e logo também estará casado no religioso. Damião argumenta que só fez o certo, mas Ramona conta que espera que Henrique Tobar seja tão homem quanto ele, e o gordinho, em sua casa nova, está ansioso esperando por Ingrid. Quando batem a porta, ele se enche de esperança, mas logo se decepciona ao saber que é Henrique. O médico quer saber por que o rapaz foi visitá-lo, e o engenheiro explica que foi Paloma que pediu para se encontrar com ele na casa de seu pai. Edmundo diz que não sabia de nada, mas o moço percebe que o pai está esperando por alguém. O doutor diz que gostaria de conversar com o rapaz, antes que Paloma chegue. Neste meio tempo, Ramona bate à porta da casa de Betânia, procurando por Henrique, e conta que Paloma e o rapaz tiveram relações, e agora o engenheiro vai ter que se casar com ela para que assuma a responsabilidade em relação ao filho. Betânia não se conforma e diz à curandeira que, segundo a reputação da moça, o filho que ela está esperando pode ser de qualquer um. Mas Ramona resolve dizer que prefere ir embora, antes de perder a cabeça e encher a cara da fofoqueira de bofetadas. Elisa e Gael chegam à casa de Ingrid, mas ela não está. O rapaz conta que não se conforma com a relação entre sua mãe e Ramiro, que inclusive costumava bater nela. Mas Gael não para por aí, e conta à noiva que acha que a mãe está escondendo alguma coisa, e sua desconfiança se baseia em algo que Kênia lhe contou antes de morrer. Ele revela que a irmã implorou para que ele jamais acreditasse em sua mãe. Enquanto isso, Ingrid, usando um óculos escuros modelo abelha, chega à casa de Elisa, procurando pela moça, e diz a Dolores que precisa conversar com ela, sem que Gael saiba. A empregada avisa que, seja o que for que ela queira com Elisa, não vai permitir que ninguém estrague seu casamento. Chorando, a mulher avisa que não vai ao casamento, porque está com um problema grave e pede que apenas avise a Elisa que as duas precisam conversar, mas pede que ela não conte nada a Gael. Carmen aparece e quer saber quem tocou a campainha. Dolores conta que era a mãe de Gael e sai correndo atrás de Ingrid. Ela diz para a mulher não aparecer mais em sua casa, pois sua presença a estressa. Ingrid explica que foi falar com Elisa sobre o casamento, pois o matrimônio deve se realizar no próximo final de semana, o que quer dizer que as duas vão ser parentes. Mas Carmen manda a mulher tomar cuidado, porém, como uma cascavel conhece a outra, Ingrid responde:
Do que você tem medo, queridinha? Que eu acabe soltando a língua e revele tudo sobre as passagens aéreas que Ramiro tem guardado durante anos? Não se preocupe, amada. Sei muito bem do que você é capaz. Curiosamente, minha filha Kênia perdeu a vida logo depois de ter descoberto seu passado maldito. Eu sei muito bem que foi você quem a matou. Também sei que você está por trás da morte de seu marido, pois ele também, por mais incrível que pareça, tirou a própria vida quando eu contei que a amante de Rogério foi você, e não Estefânia. Então preste bem atenção. Eu tenho todas as armas para te destruir. Porém, ao contrário de Kênia, sei me proteger. E se alguma coisa acontecer comigo, Almerinda e Elisa vão se dar conta de todos os seus segredos. Paloma finalmente chega à casa de Edmundo. O médico quer saber por que ela decidiu encontrar ele e seu filho na sua casa. A moça explica que precisava conversar com os dois, antes que sua avó os procurasse. O médico diz que já sabe do que se trata tudo aquilo, e tem certeza que Ramona descobriu o que está acontecendo com a moça. Henrique começa a ficar tenso, e diz que não está entendendo nada. Paloma, então, conta que está grávida. O rapaz pergunta se o filho é de Gael. Ela diz que precisa de um grande favor e revela que mentiu para a avó, e disse que o filho é de Henrique. A garota suplica que nenhum dos dois a desminta. Edmundo não aceita, mas Henrique afirma que, nesta situação, é ele quem deveria tomar a decisão. Paloma argumenta que não quer que Gael descubra, pois não quer obrigá-lo a deixar Elisa por causa da criança que está esperando. Henrique diz ao pai que está disposto a dizer a todo mundo que o bebê de Paloma é seu filho, pois entende o que a moça está passando. Chorando, a secretária avisa ao médico que a mentira não precisa durar muito tempo, pois Elisa e Gael se casam no fim de semana. Edmundo deixa claro que vai pensar sobre o assunto e decidir se apoia os dois. Antes de sair, Paloma diz a Edmundo que sabe que é muito difícil o que está pedindo, mas se ele realmente quer ajudá-la, aquela é a forma de fazê-lo. Florência chega à processadora de Elisa, procurando por Henrique. A recepcionista diz que o rapaz não está e ela pede para esperar o moço no seu escritório. E enquanto Elisa passeia com o noivo, Ramiro chega à processadora para conversar com Damião. O rapaz diz que está pensando em rescindir o contrato que tem com a Céu Aberto, pois até agora não foi entregue nenhuma colheita. Ramiro argumenta que Augusto entregou as terras em más condições, mas o rapaz deixa claro que isso não é problema seu. Ramiro manda Damião falar com a mamãe, mas o rapaz diz que é ele quem está à frente da processadora e toma todas as decisões. Porém, o salafrário deixa claro que sabe que a processadora vai de mal a pior desde que ele foi demitido e até perdeu fornecedores para a processadora de Elisa, e por isso não acredita que seja prudente Damião rescindir o contrato que tem com ele. Mas, com a resposta na ponta da língua, Damião convida Ramiro a se juntar aos fornecedores de Elisa, porém avisa que não acredita que ela o contrate, principalmente por 15 anos, conforme rege o acordo que ele tem com os Arango. Mas Ramiro tem outra proposta para fazer e diz ao rapaz que quer ser sócio da processadora da família e está disposto a investir. Damião joga um balde de água fria no rapaz e diz que ninguém vai ser sócio daquela empresa, a não ser que se chame Arango. Nesse meio tempo, Ingrid chega à casa de Edmundo e conta que não vai deixar Ramiro, pois ele a pegou saindo com as malas. O médico quer saber o que o infeliz fez com ela. Se fazendo de vítima e sem tirar os mega óculos de sol, Ingrid implora para que ele se esqueça dela, pois se deu conta de que não o ama como pensou. Mas antes de deixar a mulher sair, os óculos dela caem, e o doutor percebe que Ramiro encheu a cara dela de soco. Fazendo o maior drama, ela diz que foi tudo culpa dela, e Edmundo avisa que vai matar o sujeito com suas próprias mãos. Na plantação, Carmen vai cobrar seu dinheiro de Ramiro, mas ele diz que só vai ter a grana no dia seguinte. Carmen avisa que está começando a desistir de vender sua parte nas terras, mas ele promete que vai expulsar Ingrid da fazenda, e a mulher deve deixar a fazenda ainda naquela noite. Mas Carmen avisa que quer que a mulher desapareça, e não simplesmente vá embora de casa, pois Ingrid esteve em sua casa pela manhã e a ameaçou. Do alto de sua arrogância, ele diz que Ingrid jamais abriria a boca e nunca se meteria com ele. Porém, é conveniente que ela continue em ermita e ainda avisa que a mulher é intocável. Ramona chega à processadora de Elisa e pergunta onde é a sala de Henrique Tobar. A recepcionista dá a localização e a curandeira vai entrando sem nenhuma cerimônia. Ao chegar ao escritório, ela dá de cara com Florência e reconhece a moça como esposa de Damião. A moça diz que é um prazer conhecer a bruxa do povoado, porém Ramona responde que não é nenhuma bruxa, mas sim muito velha e muito sábia, tanto que Florência não a engana com aquilo que ela leva em seu corpo.
A moça se faz de desentendida, e Ramona, sendo clara, diz que nunca esteve grávida. E enquanto Almerinda vai à casa de Betânia e descobre que Henrique engravidou Paloma, a discussão entre Ramona e Florência continua. A curandeira diz reconhecer que o que ela carrega debaixo do vestido está muito bem feito, e ninguém desconfiaria de nada. Porém, seus olhos cansados mostram sempre a verdade e tem certeza que ela está vazia, pois não carrega o brilho de uma mulher grávida. Florência argumenta que tem exames médicos para provar que espera um filho de Damião, mas Ramona avisa que seu conhecimento vem de seus ancestrais e tem certeza de que não está equivocada e ainda aconselha a moça a contar a verdade ao marido, antes que ela mesma o faça. E tentando concorrer ao Oscar de melhor atriz, Ingrid Navarro faz o maior drama, se atira nos pés de Edmundo e agarra suas pernas para impedir que o médico cumpra sua promessa de matar Ramiro. Ela diz que apanhou porque o amante descobriu que iria deixá-lo e nunca imaginou que se apaixonaria por Edmundo. Ela pede que o doutor jure que nunca mais vai procurá-la, mas o coitado, inocente, diz que não pode esquecê-la. Ingrid pega a bolsa para ir embora, porém Tobar tranca a porta. É aí que ela dá o golpe final, dizendo que precisa ir embora, pois Ramiro ameaçou machucar Gael e sabe que o sujeito seria capaz de matar seu filho. E enquanto Gael se diverte com Elisa, Edmundo tenta convencer a namorada de contar tudo ao filho, pois tem certeza que junto com ele, os dois poderão enfrentar Ramiro. Só que a mulher implora mais uma vez para que o médico não conte nada, pois lembra que Kênia estava muito preocupada e ia pedir a Augusto Castanhon que escondesse a mãe em sua fazenda. Mas, quando Ramiro descobriu, deu um jeito de fazer a garota desaparecer. Ingrid diz ter certeza que foi o sujeito quem matou sua filha, mas não pode ir à polícia, pois não tem provas e não quer que o mesmo aconteça com Gael. Porém, Ingrid vai mais longe e, jurando amor ao médico, diz que só vai ficar em paz no dia em que Ramiro morrer, mas sabe que isso não vai acontecer tão cedo e se despede para sempre do amante. No consultório do pai, Henrique confessa a Paloma que estaria disposto a se casar com ela e dar um sobrenome ao filho que está esperando. Porém, a moça diz que jamais poderia obrigá-lo a fazer algo assim. Mas o engenheiro não se convence, diz que ela é a mulher com a alma mais bela que conhece e gostaria de estar ao seu lado nesta situação. Henrique se ajoelha aos pés da moça e pede que ela se case com ele, bem na hora em que Betânia chega e escuta tudo. Furiosa, ela diz que sabe que a neta da curandeira seria mesmo capaz de armar aquela cilada, só para fisgar seu filho, e os dois só se casam por cima de seu cadáver. O rapaz pede que a mãe não se meta, mas não adianta. Betânia continua humilhando Paloma até que a moça enfrenta a fofoqueira, dizendo que ela não tem a menor ideia do que está falando. Henrique, por sua vez, diz que não duvida da garota, e se ela quiser, se casa com ela imediatamente. Florência decide acompanhar Ramona até a casa da curandeira, que pergunta se ela não quer tirar a falsa barriga, pois está muito calor. A moça diz que já se acostumou e não tira a prótese nem para dormir. A mulher deixa claro que está disposta a escutá-la, mas isso não quer dizer que não vá contar a verdade a Damião. Sendo sincera pela primeira vez, Florência responde que ela pode fazer o que quiser, mas depois de escutar todos os motivos que a levaram a fazer aquilo. Ramona aceita as condições, porém, Florência tem mais uma exigência. Ela diz que precisa de pelo menos 2 dias para fugir do povoado, se a curandeira realmente decidir contar tudo. A mulher acha que ela tem medo de Damião, porém a moça explica que tem medo é de Almerinda Arango. Neste meio tempo, a fazendeira chega em casa perguntando pela nora. Tonha avisa que a moça não está, mas Ramiro está esperando por ela em seu escritório. Almerinda manda a empregada avisar aos seguranças que fiquem atentos. Tonha diz que já fez isso, e a mulher explica que no momento precisa manter o infeliz por perto. No escritório, o sujeito conta que falou com Carmen, e ela está disposta a vender sua parte. Porém, Almerinda diz que não tem nada a ver com isso. Ele ameaça a mulher, dizendo que pode prejudicá-la, mas Almerinda resolve dar o dinheiro, avisando que não vai tolerar mais nenhuma chantagem. Ramiro lembra que sempre pode contar a Damião que Gael é seu irmão, e ela vai ter que dar dinheiro a ele até que ele diga. Mas, antes de ir, o sujeito tem mais uma exigência. Quer ser sócio da processadora. Almerinda diz que isso jamais vai acontecer. Porém, ele insiste em contar tudo, caso ela não faça o que ele quer. Algumas horas depois, Florência, depois de contar tudo a Ramona, quer saber se ela vai ou não a delatar. A curandeira diz que ainda não sabe o que vai fazer, pois não sabe se pode confiar nela. Florência desafia a mulher, perguntando se ela não diz a todos que pode ver mais do que seus olhos mostram.
e Ramona começa a descrever como está a alma da moça. Porém, ainda não pode dar certeza a ela, e pede que a garota se retire. Antes de sair, Florência encontra o amuleto e acha que é o de Damião. Ela pergunta se pode levar para o rapaz, pois está procurando há meses. Ramona diz que não e ainda diz à moça para não tocar no objeto, pois o amuleto é de Elisa. Enquanto isso, Braulio passeia com Dolores pelas ruas da cidade, contando que Vicente está prestes a voltar do internato, onde completou seus estudos. Porém, ele explica que tem medo que Ramiro mova um processo para reconhecer o filho. Dolores o tranquiliza dizendo que o sujeito nunca se responsabilizou, nem vai se responsabilizar pelo garoto, e o rapaz acaba revelando que também está preocupado com Tonha, pois ela odeia o energúmeno, já que ele abusou dela. Mas Dolores diz que a mulher o enganou todo este tempo, e Braulio deixa claro que não pretende reatar o casamento, pois sempre foi apaixonado por outra mulher. Na casa do Zarango, Vicente vai até a cozinha pegar uma fruta, mas acaba conversando com Tonha, que demonstra que não gosta de Florência. O rapaz quer saber por quê, e ela explica que a moça se parece muito com ela, pois fez de tudo para casar-se com Braulio, apesar de estar grávida de outro homem. Damião pergunta o que esta história tem a ver com o casamento dele, e a empregada explica que talvez, em função de tudo o que aconteceu entre a moça e o filho do doutor, Florência tenha feito o mesmo que ela. Logo que sai da cozinha, Damião se lembra da conversa que teve com Ramona no cenote. Na casa de Ramiro, a campainha toca. Ingrid acha que é Gael, e Ramiro mostra a pistola preparada, explicando que, quando o rapaz ver a cara dela toda amassada, vai querer brigar, e ele não está com a mínima vontade. A mulher manda o amante abrir a porta e pedir que o rapaz entre sozinho. Em 5 minutos ela sai e vai conversar com Elisa, a sós. Ela quer que o comparsa convença seu filho de que a mantenha aprisionada na casa, para que depois Elisa possa contar a história que ela vai inventar para a moça. Assim, o rapaz vai ficar ainda mais comovido com a situação e vai querer tirá-la dali imediatamente. Seguindo o plano, Ramiro, com a pistola na mão, abre a porta. O casal se assusta e Gael manda a noiva esperá-lo do lado de fora. Depois da conversa com Tonha e de lembrar do que Ramona disse, Damião resolve ter um tete-a-tete com a esposa. Ele vai ao quarto da moça dizendo que precisa conversar com ela sobre algo que a curandeira lhe disse. Florência fica nervosa e o rapaz percebe. A moça diz que aquela mulher lhe dá medo, pois é completamente louca. Direto e reto, Damião diz que a mulher é a pessoa mais sábia que conhece e quer saber se o filho que ela está esperando é dele ou de Henrique Tobar. Na igreja, Ramona encontra Almerinda rezando e diz que as duas precisam conversar. A mulher diz que as duas estão em solo santo, pois estão com a alma aflita. Almerinda, arrogante como sempre, dispara. Soube o que aconteceu com sua neta, e ainda que você não acredite, lamento que tenha acontecido a mesma coisa que aconteceu com Remédios. A curandeira se espanta porque Almerinda lembrou de sua filha, mas a fazendeira explica que a moça chegou a trabalhar durante algum tempo na sua casa e, por isso, lembra perfeitamente bem da moça. Mas Ramona responde: sim, e esta foi a maior desgraça que poderia ter acontecido com minha filha, pois foi aí que Remédios conheceu o homem que a levou à morte. Almerinda lembra que este homem é Ramiro Mendonça e a curandeira afirma que sim, e diz que vai repetir a mesma coisa que disse no dia em que enterrou o Remédio, e diz: o homem que você protegeu tanto vai acabar te transformando na sua maior desgraça. A fazendeira finalmente admite que agora entende por que ela ganhou a fama de bruxa. Ramona agradece o reconhecimento, mas diz que queria olhá-la diretamente em seus olhos e avisar que a vida está por cobrar todas as injustiças que ela cometeu ao longo dos anos. Metida a besta como sempre, Almerinda diz que não acredita em premonições, mas quer dar um conselho e diz: sua neta não tem que sofrer as mesmas coisas que sua mãe, pois está em suas mãos que Paloma crie seu filho sozinha, pois, se você souber pressionar, tenho certeza que Henrique se casa com ela. Ramona diz que entende por que a fazendeira acha conveniente que sua neta se case com o filho do médico. Porém, a mãe de Damião diz que está cagando e andando sobre o que ela pensa e apenas quis dar um conselho. Na casa de Ramiro, a situação fica ainda mais tensa. Gael quer saber por que o sujeito está armado, e ele explica que é apenas para impor limites, e afirma que ele não tem nada que fazer ali, pois Ingrid não quer saber dele. O bandido ainda diz que Elisa não é bem-vinda ali. Gael começa a chamar pela mãe, mas Ramiro avisa que ela está dormindo por causa do remédio que tomou. O rapaz diz que não se move até saber se a mãe está bem. Do lado de fora, Elisa não se aguenta de preocupação.
Finalmente Ingrid aparece, dizendo que ela conseguiu sair pela porta dos fundos, mas não tem muito tempo. A mulher pede que ela vá embora dali imediatamente, mas a moça conta que não pode ir embora sem Gael, que está lá dentro. Fazendo o maior teatro só para variar, Ingrid conta à futura nora que Ramiro bateu nela porque descobriu que ela se apaixonou por outra pessoa e queria deixá-lo, avisando que o sujeito está mais violento que nunca. Elisa pede que ela vá até sua casa e espere por ela e o noivo, mas a mulher diz que não pode sair, principalmente porque seu filho está com Ramiro, que está armado. Ingrid quer entrar na casa para tentar ajudar Gael. Elisa pede que ela a espere na varanda e vai ver o que pode fazer para tirar o rapaz lá de dentro. Enquanto isso, Ramiro diz que não acredita que ele esteja realmente preocupado, pois nunca deu bola para a mãe. Mas Gael grita que quer ver sua mãe de qualquer jeito. Elisa entra e vê Ramiro apontando a arma para o rapaz, que jura que não se move até ver Ingrid. A moça pede que eles saiam dali imediatamente, porém Gael não se convence. Ingrid entra e continua com o drama. Ela se agarra ao sujeito, pedindo que ele abaixe a arma, pois já está ali com ele, prometendo que não vai embora. Gael vê o rosto da mãe todo arrebentado e se bota em Ramiro, que novamente aponta a arma para a cara do rapaz. Neste meio tempo, Henrique consegue furar a segurança da casa de Almerinda e chega ao quarto de Florência. Ela abre a porta e pede ao rapaz que a ajude, declarando seu amor pelo rapaz. Os dois se beijam e Almerinda chega de surpresa, pegando os dois em flagrante. Mas a mulher não está sozinha. Segundos depois, Damião e Ramona também entram no quarto. A curandeira diz que sua lealdade está com Damião, que conhece desde que era pequeno. Almerinda pega uma agulha de tricô e enfia na barriga da nora. Henrique não entende nada, mas a fazendeira grita: "Você acha mesmo que ia me fazer de trouxa? Você ainda não entendeu que ninguém me engana?" Só que na verdade tudo isso não passou de um pesadelo e a garota acorda assustada, gritando que também ama Henrique. Porém, o que ela não contava era que Almerinda estivesse velando seu sono. Quando se dá conta da presença da mulher em seu quarto, ela fica ainda mais assustada e a fazendeira aproveita para dizer que o seu maior pesadelo ainda está para começar. Gael e Elisa conseguem escapar das garras de Ramiro, mas quando o casal sai, Ingrid começa a rir e agradece o bandido por ajudá-la no teatrinho. Do lado de fora, Gael quer saber onde está a escopeta de Augusto. Elisa diz que não sabe, mas o rapaz sai correndo dizendo que vai buscar a arma. Enquanto isso, no meio da madrugada, Almerinda continua enchendo o saco de Florência e avisa que, pesadelo ou não, vai ter que se esquecer de Henrique, que engravidou a neta da curandeira e provavelmente vai se casar com ela em breve. A moça diz à sogra que ela nunca mais entre em seu quarto sem antes bater. Mas a mulher diz que a garota não deve entrar em guerra com ela, pois pode se arrepender. Na fazenda de Ramiro, Ingrid está mais feliz que pinto no lixo, pois está convencida de que o filho vai buscá-la. Mas Ramiro tem outra ideia e diz que antes que ela vá embora, quer mais um embate na cama. Ramona, por sua vez, vai ver o padre e pede que ele não vá embora do povoado, pois a sua irmã vai precisar muito dele. Mas Lupe diz à curandeira que ela deveria cuidar bem de Paloma, e a mulher garante que não vai acontecer com a neta o mesmo que aconteceu com Remédios. E Henrique, na casa do pai, tenta convencer o médico de se casar com Paloma e assumir o bebê que ela está esperando. Mas Edmundo diz que, se ele realmente amasse a moça, seria totalmente a favor das intenções do rapaz, mas esse não é o caso. Mas o engenheiro revela que não vai deixar a moça ficar mal falada no povoado e sabe que Paloma não tem mais nenhum futuro com Gael, nem ele com Florência. E talvez seja esta a possibilidade de ter uma boa história de vida. O médico se comove com a postura do filho e dá a ele o anel de compromisso que comprou para Ingrid. Braulio e Dolores regressam do passeio e o rapaz deixa claro que não quer ser apenas um amigo para ela, pois nunca deixou de amá-la. Ele pede que a moça pense na possibilidade de dar mais uma oportunidade a ele. A moça abre um enorme sorriso e, finalmente, os dois se beijam depois de todos os anos que estiveram separados. Já na casa dos Castanhon, Gael revira o escritório de Augusto atrás da arma do falecido. Elisa tenta acalmar o namorado, mas ele está furioso. Dolores ouve a gritaria e vai ver o que está acontecendo. Ela conta que a polícia levou a escopeta, depois do que aconteceu. Inconformado, o rapaz quer agora pegar a arma de Lúcio, mas Elisa tenta contemporizar e pede que o namorado esfrie a cabeça. Ingrid liga para a casa de Elisa e fala com Gael, pedindo que ele não procure a polícia e o ideal é que agora ele mantenha Ramiro o mais calmo possível. Enquanto a mulher fala ao telefone, o infeliz,
que já terminou o rala e rola, mira uma ampulheta, como um idiota. Ingrid pede ao filho que a busque no dia seguinte, quando Ramiro sair para trabalhar. O rapaz diz que vai buscá-la conforme combinaram. Depois que desliga o telefone, a mulher abre um sorriso, enquanto Ramiro a aplaude, dizendo que até conseguiu que o rapaz a chamasse de mamãe. Ingrid jura ao amante que agora está certa que o filho vai dividir toda a sua herança, pois vai contar que o pai dele é Rogério. Neste meio tempo, Edmundo e Henrique vão falar com Ramona. O rapaz pede desculpas por ter ido tão longe e ainda enche a moça de elogios, dizendo que qualquer homem teria orgulho de ter uma mulher como ela ao seu lado. Ele ainda diz, entregando o anel, que quer se casar com ela e o deixe criar o filho que ela está esperando. Chorando muito, a moça aceita a proposta do rapaz e ainda diz que ele é o homem mais generoso que já conheceu em toda a sua vida. Sem se importar com a hora, Ramiro liga para Almerinda para saber se ela já se decidiu sobre a proposta que ele fez. A mulher diz que sim, e os dois combinam de se encontrar no outro dia, na primeira hora da manhã, na sua fazenda. Mas ela deixa claro que, se ele quiser falar com ela, que vá até sua casa. Depois de desligar, Almerinda verifica se está tudo ok com seu Forte 5 de prata e cabo de madrepérolas, que mantém trancado em uma gaveta. No dia seguinte, Elisa se reúne com Lúcio, Henrique e Braulio. Braulio mostra que já está aprovado o nome da empresa e mostra a Elisa o novo logotipo dos mantimentos que estão produzindo. Damião, por sua vez, não consegue mais esconder sua tristeza e resolve falar com Florência. Quando entra no quarto, ele vê o vestido de noiva da esposa. O rapaz diz que os dois precisam conversar e revela que esperava mesmo que o filho que está esperando fosse de Henrique e não dele. A moça se magoa ainda mais, porém, ele explica que tenta sempre ser honesto com ela. Mas Florência diz que sabe que ele se casou com ela apenas pela criança, e não por amor a ela. Almerinda e Ramiro se encontram. O sujeito diz que espera que o cheque que ela lhe deu tenha fundos. Mas o bandido não deixa de ser desagradável, e comenta que é por todas as qualidades que ela tem que Rogério a escolheu como esposa, entre todas as mulheres que teve. Mas a fazendeira não está a fim de conversa, e avisa que ele jamais será sócio da processadora. Ramiro continua ameaçando contar tudo a Damião, mas ela responde: se você abrir essa boca, seguramente me causaria um problema com meu filho. Mas no final das contas, eu sou sua mãe, e ele certamente me perdoaria. Porém, tenho certeza que a polícia não perdoaria suas tentativas de assassinato, pois já sei que você, inclusive, tentou matar Damião. Cagado, Ramiro nega, mas a fazendeira insiste e diz que só comentou o assunto, pois tem absoluta certeza. Ele tenta argumentar que, se ela não o denunciou antes, dificilmente vai fazê-lo agora. Porém, a mulher avisa que é melhor não colocá-la à prova e diz: bom, Ramiro, você escolhe. Ou se conforma com o dinheiro que te dei para comprar as terras de Augusto e para de encher meu saco, ou vai para a cadeia. Damião chega bem na hora e descobre que é a mãe quem estava por trás da compra das terras da fazenda Céu Aberto. E enquanto a mãe de Gael continua pedindo favores ao filho, Almerinda tenta justificar a compra da propriedade do pai de Elisa. Ela explica que fosse comprar diretamente de Augusto, ele jamais venderia. Ramiro ajuda a mulher e revela que o interesse da fazendeira era ter sua própria plantação. Mas Almerinda resolve abrir a boca e diz que não tem mais nada a ver com Ramiro e também não tem mais interesse nas terras em questão. Ela ainda diz que o dinheiro que deu ao sujeito é parte do valor de sua indenização, pela demissão do rapaz da processadora, e para que ele deixasse de torrar o saco pedindo mais dinheiro, disse que ele tinha que se conformar com o que já recebeu. Porém, Damião vai embora, desconfiado. Neste meio tempo, Ramona diz à neta que ela não pode enganá-la e sabe muito bem o que está acontecendo, e avisa que, se ela realmente se casar com Henrique, talvez se arrependa, pois é bem possível que Elisa não se case com Gael e Damião, se separe de Florência. A curandeira vai mais longe e pergunta à neta se, caso sua intuição esteja certa, ela vai continuar insistindo que o filho que está esperando é do engenheiro. Furiosa, Paloma sai sem dar uma palavra. Do outro lado da cidade, Dolores discute com Elisa, pois ela não quer que a moça enfrente Ramiro. Gael chega dizendo que sua mãe pediu mais um favor e os dois saem juntos para resgatar Ingrid. Mas antes de sair, o cowboy tenta tranquilizar Dolores, que está muito preocupada, porém, diz que vai tirar sua mãe daquele lugar de qualquer jeito, nem que tenha que matar o infeliz do Ramiro. Na casa do Zarango, Florência vai à cozinha exigir que Tonha dê a ela a cópia da chave do seu quarto. A empregada resolve perguntar por que ela gosta tanto de ficar trancada no quarto. Porém, diz que aquela não é a única cópia da chave,
já que Almerinda também tem um chaveiro. Por mais que Florência pergunte, Tonha diz que não sabe onde a patroa guarda o molho de chaves da casa e afirma que, se ela quiser realmente saber, terá que perguntar à sogra, diretamente. Florência desconfia que foi Tonha que meteu na cabeça de Damião que o filho que está esperando poderia ser de Henrique, mas a moça, disfarçando, diz que não sabe do que ela está falando. Mas a Sensal revela que agora entende por que o marido cobrou dela aquela bobagem, e conta que disse a ele que não é igual a outras mulheres, que enganaram seus maridos por toda a vida. Damião vai até a casa de Elisa e pede a Dolores para falar com a moça, porém a empregada diz que ela não está. O rapaz insiste e a mulher resolve contar que ela saiu há pouco com Gael, porém não pode dizer do que se trata. Damião quer saber o que está acontecendo e ela diz que realmente não pode falar nada, mas o moço diz que dali não se move sem saber o que está acontecendo. Carmen, cada vez mais doida, fala sozinha enquanto caminha pela entrada da casa de Ramiro. Ela é recebida por Ingrid, que diz que o amante não está. Porém, antes que a oxigenada de Bota saia, Ingrid deixa claro que sabe muito bem o que rola entre ela e Ramiro. Carmen, para variar, tira sarro da cara da mulher. As duas acabam discutindo, mas Carmen continua negando que tem alguma coisa com o sujeito, além de negócios. Ingrid resolve responder e dispara. Eu não acredito que você realmente acha que Ramiro a leva a sério. Eu o conheço como a palma da minha mão. O que ele tem, na verdade, é uma espécie de obsessão por tudo que pertenceu a Rogério Arango. Por que você acha que ele me mantém aqui na sua fazenda com ele? É, Carmen, é exatamente isto que você está pensando. Eu também fui mulher do Sr. Arango, mas ao contrário de você, eu lhe dei um filho, e graças a Deus, o meu não morreu, como aconteceu com o seu. Carmen fica surpresa com a revelação de Ingrid e se dá conta que a mulher está falando de Gael. Mas a amante de Ramiro não para por aí e dispara. Você é mesmo uma imbecil porque não te serviu de nada ser amante de Rogério. Eu sim, e posso muito bem deixar Ramiro inteirinho pra você. Mas vou te avisar que essa fazenda aqui, ele conseguiu graças a mim, e todo o resto que ele tem, também me pertence. Eu não tenho culpa do seu azar. Aliás, você nasceu para ser pobre. Depois do discurso, Ingrid expulsa a bruaca de sua casa e comemora mais uma vitória. Na casa dos Arango, depois que Almerinda sai, Florência começa a revirar o escritório da sogra atrás da bendita cópia da chave do seu quarto. Ela encontra um chaveiro, mas a que ela quer não está lá. Neste meio tempo, Ramiro chega em casa e encontra Ingrid. O rapaz pergunta o que ela ainda está fazendo ali, e a mulher conta que mudou de plano e seu filho vai buscá-la mais tarde. Ele não entende nada, mas a falcatrua quer saber se o dinheiro que ele tem na maleta é o que vai dar a Carmen pelas terras da Céu Aberto. Ramiro diz que isso não é de sua conta, mas ela responde que é, sim, pois tudo o que ele tem vai acabar sendo dela. Furioso, o sujeito arranca a amante de sua poltrona, mas ela grita que não é trouxa e quer falar sobre os encontros amorosos que ele tem tido com a megera oxigenada. Com sangue nos olhos, Ramiro responde, é verdade. E aliás, tudo o que você imagina aí nessa sua cabeça suja também é verdade. E é muito bom, pois depois de tanto tempo como amigos, Carmen e eu encontramos finalmente o que temos em comum. Ingrid, indignada, resolve contar que ela também anda se deitando com outro. O corno fica puto e parte pra cima dela, mas ela grita que pela primeira vez está tentando ser sincera e está contando a verdade e ainda quer que ele saiba todas as coisas que ela fez contra ele. Ramiro começa a sentir dor na cabeça, onde estão crescendo os chifres, e começa a quebrar toda a casa, exigindo que ela conte tudo de uma vez. Mas Ingrid resolve completar e diz, eu sei muito bem o que você e essa nojenta estavam fazendo na casinha fora do povoado. Vou te contar tudo, porém, quero que você saiba que você foi o único que me traiu, e desde o dia em que você furunfou com aquela infeliz, tem me tratado como um trapo velho e tem tentado se livrar de mim. Mas sabe de uma coisa, Ramiro? Você pensa que matei Guido para te defender, mas não foi isso que aconteceu. Te menti, e fiz o que fiz apenas para me defender e nada mais. Fui eu quem levou as provas para ele, e quer saber? Recebi um bom dinheiro por estes papéis. Enquanto isso, Gael e Elisa chegam ao consultório de Edmundo. Paloma se assusta, achando que os dois já descobriram sobre sua gravidez. Mas o médico sai de sua sala, dizendo que Ingrid tinha ligado e pede que os dois entrem, para que possam conversar. Segundos depois, Gael pergunta ao médico se é verdade que ele e sua mãe estão tendo um caso. Edmundo confirma e diz que está saindo com Ingrid há 5 meses. O rapaz já fica todo encrespado.
Mas Edmundo diz que, naquele momento, precisam resgatar a mulher antes que seja tarde demais. E por mais que os dois homens insistam em ir sozinho, Elisa bate o pé e está disposta a não deixar os dois sozinhos naquela empreitada. Na casa de Ramiro, a coisa fica cada vez mais preta. Ingrid conta que fez o que fez porque ele nunca lhe deu sua parte. Ramiro diz que tudo isso já não importa, pois afinal, os dois saíram ganhando com a morte de Guido. Mas a mulher tem mais uma para contar. Ela explica que pegou a grana que recebeu do falecido e comprou um casamento com comunhão de bens, o que significa dizer que os dois estão casados e tudo o que é dele é dela também, inclusive as contas bancárias, e caso ele morra, tudo fica para ela. O bandido perde a cabeça, atira Ingrid no sofá e enche a mulher de porrada. Com um safanão, ela consegue se livrar dele. Ramiro procura pela arma, mas Ingrid é mais esperta e pega a pistola na bolsa. Apontando para a cara do amante, pergunta: "Era isso que você estava procurando?" Enquanto isso, Florência continua revirando as coisas de Almerinda, tentando achar a outra cópia da chave de seu quarto, mas o que ela acha é o amuleto de Damião. Aliás, o rapaz está justamente chegando à fazenda nova de Ramiro, enquanto o sujeito continua sob a mira de Ingrid que, mesmo com a cara toda arrebentada, diz ao bandido que pretende fazer com ele o que está tentando há muito tempo. O covarde tenta negociar, mas a mulher não baixa a arma e ainda diz que todo mundo sabe que ele bate nela, mas acabou passando dos limites e essa é a desculpa que precisa, pois vai alegar legítima defesa, depois que acabar com a raça do sujeito. O infeliz começa a chorar, implorando a ela que poupe sua vida, mas ela não quer saber e atira na cabeça do rapaz. Damião ouve o tiro e sai correndo. Ela ouve a voz do rapaz do lado de fora e grita pedindo por ajuda e se ajeita num canto da sala, chorando. Enquanto isso, Almerinda vai novamente ao cemitério conversar com Horácio dizendo que ele tinha razão, e a casinha da qual ele falou realmente pertence a Carmen. Porém, continua acreditando que a amante de seu marido era Estefânia. Na casa de Ramiro, Damião ajuda Ingrid a se levantar. Ela diz que só atirou porque não aguentava mais apanhar. Ela ainda diz que Ramiro ameaçou matar seu filho. O rapaz conta que soube o que estava acontecendo e resolveu ajudá-la. Sem largar a pistola, ela quer saber se seria presa por causa disso, pois Gael se casa no final de semana e não quer arruinar o dia mais feliz da vida do rapaz. Damião promete arrumar um advogado para que ela se livre o mais rápido possível da cadeia. Mas ela tem mais uma para aprontar e pede que o rapaz assuma a culpa por ela, do tiro que deu em Ramiro. No cemitério, Horácio deixa claro que não concorda com a afirmação de Almerinda e tem certeza que Estefânia não tem culpa no cartório, mas não adianta. O coveiro resolve perguntar por que ela tem tanta certeza do que está falando, e a fazendeira conta que encontrou o recibo de 2 passagens de avião no escritório do marido. Horácio então responde: "Sim, estas passagens que Rogério comprou eram com destino a Nova York e estão com Ramiro Mendonça." Na casa de Ramiro, Damião se assusta com o pedido de Ingrid. Ela continua fazendo o maior drama e chantageia o rapaz, dizendo que ele, como melhor amigo de Gael, precisa ajudá-la. O rapaz alega que também se casa no mesmo dia do amigo, mas consegue tirar a arma das mãos da mulher. Exatamente nesta hora, Gael, Elisa e Edmundo chegam e pensam exatamente o que Ingrid queria. Elisa pergunta o que aconteceu e Damião conta que quando chegou, Ingrid estava gritando e pedindo ajuda. A mulher se mete e diz: "A chegada de Damião foi uma bênção, pois quando ele chegou, Ramiro estava me enchendo de porrada e os dois acabaram brigando. Foi aí que Damião conseguiu tirar a pistola da mão de Ramiro e disparou." O rapaz fica apavorado com o tamanho da mentira da mãe de Gael, mas não diz absolutamente nada. E enquanto Almerinda toma um cafezinho com Horácio no cafofo do coveiro, na casa de Ramiro, Gael agradece a Damião por ter salvado a vida de sua mãe. O rapaz acaba não desmentindo a história. Elisa se abraça ao rapaz e diz que se algo tivesse acontecido com ele, jamais se conformaria. Mas, quando estão saindo para levar Ingrid ao centro de saúde, Ramiro começa a recobrar a consciência. Edmundo examina o bandido e confirma que ele ainda está vivo. Neste meio tempo, Horácio diz a Almerinda que não se lembra dos nomes que estavam nas passagens aéreas compradas por Rogério, pois, quando colocou a mão nos bilhetes, Ramiro chegou e ele não teve tempo de ler. O sujeito ainda diz que a pessoa que mandou ele roubar as passagens foi Carmen, que estava desesperada atrás dos bilhetes. Por um momento, Almerinda se dá conta de que talvez Estefânia não fosse a amante de seu marido. Do outro lado da cidade, Edmundo constata que a bala continua alojada na cabeça de Ramiro e pede que chamem uma ambulância com urgência.
O médico manda que levem Ingrid ao centro de saúde enquanto ele espera por socorro, mas avisa que vai ter que reportar à polícia o ocorrido e que provavelmente o rapaz seja detido. Porém, o médico lembra que ele não deve ser prejudicado, pois atirou em legítima defesa, mas é melhor que Ramiro não morra, e por isso vai tratar de assegurar de controlar a hemorragia até que chegue a ambulância. Carmen vai falar com Lupe, e o padre deixa claro, mais uma vez, que ela não é bem-vinda na casa paroquial, e avisa que vai embora do povoado em menos de 15 dias, pois não tem mais nada que falar com ela. Mas a megera diz que está ali para falar sobre Gael, pois não acha justo que a sobrinha fique com tudo que é dela, já que ela era a amante de Rogério. O padre diz que não está entendendo nada, e ela explica que acabou de saber que o rapaz é filho bastardo de Rogério. Depois de meses no internato, Vicente chega em casa. Tonha fica toda animada e ninguém dá bola para Braulio, que foi buscar o rapaz na rodoviária. O homem resolve ir embora e diz que passa no dia seguinte para levar o rapaz à processadora de Elisa. Braulio resolve ficar para almoçar, mas diz ao menino que, de qualquer forma, vai passar a noite para levar Vicente para jantar. Lupe, assustado com o que Carmen acabou de dizer, chega a se sentar. Mas quando a Jabiranga conta que foi Ingrid quem contou tudo sobre Gael, o padre se levanta e manda a mulher também se levantar, alegando que aquilo é mentira. Ela não se convence e continua insistindo na história, e ainda diz que Ingrid encheu a boca para dizer que ela também foi amante de Rogério. O religioso, cheio de raiva, jura de pés juntos que Ingrid a enganou e não sabe que tipo de relação as duas têm, mas o que ela disse não passa de uma grande mentira. Mas a mulher não se dobra e diz que está ali apenas para avisar que vai providenciar que sua sobrinha jamais coloque as mãos no que é dela, e ainda avisa que é melhor ele não se meter com ela, ou vai usar o que sabe contra ele. Edmundo chega ao hospital com Ramiro e dá as primeiras instruções à equipe para atender o rapaz. Elisa diz que Ingrid já está sendo atendida e fica sabendo que Damião, enquanto esperavam pela ambulância, chamou seu advogado, que o aconselhou a ir ao Ministério Público de Mérida se entregar voluntariamente. O médico vai ver Ingrid e diz que ela vai ficar bem. A mulher pede que o filho vá ver sua noiva, que está sozinha na recepção, mas antes de sair, Gael agradece Tobar pelo carinho que dedica à sua mãe. Elisa liga para Dolores e pergunta por que ela contou tudo a Damião. A mulher explica que o rapaz sacou tudo o que estava acontecendo quando viu seu nervosismo. Inconformada, a moça lembra que implorou para que ela não contasse nada e revela o que aconteceu, dizendo que o rapaz chegou à fazenda de Ramiro antes dela e que quando ele chegou, o bandido estava batendo na mãe de Gael. Por causa disso, ele tomou a arma do bandido e atirou. Agora, o rapaz está em Mérida, pois foi se entregar à polícia. Gael ouve a conversa e diz à moça que ela não precisa se preocupar, pedindo que a moça apoie Damião. Na casa do Zarango, como não conseguiu encontrar a cópia da chave do quarto, Florência trata de chamar o chaveiro e trocar a fechadura. Mas Tonha aparece, desesperada, dizendo que Dolores acabou de ligar, informando que Damião foi se entregar à polícia, pois atirou em Ramiro. Enquanto isso, Almerinda chega à casa de Ramiro e encontra a polícia, que informa que Ramiro foi baleado e está no centro de saúde, por isso não pode entrar na casa, que agora é a cena de um crime. E no centro de saúde, Ingrid apronta mais uma. Agora ela quer que Edmundo dê um jeito para que Ramiro não sobreviva ao balaço que levou no crânio. O médico não acredita no que está ouvindo, mas Ingrid começa a gritar pedindo ao médico que não salve a alma do diabo. Edmundo não acredita no que sua amante está pedindo e diz que ela não sabe o que está dizendo, pois sabe que está muito traumatizada pelo que passou com Ramiro, mas ele não pode fazer o que ela quer. Ingrid começa a gritar que o sujeito não presta e não merece viver, mas o médico argumenta que isso não cabe a ela, nem a ele, decidir. A mulher tem um ataque e começa a exigir que ele não faça nada para salvar o bandido, mas jamais faria algo parecido. Ingrid então quer saber se Damião é mais importante que ela, mas o médico começa a se dar conta de que tipo de mulher ela é. Mesmo tentando abraçar a mulher para acalmá-la, ela o rejeita e o manda embora. Neste meio tempo, Henrique chega ao consultório do pai, felicitando sua futura esposa, mas Paloma está preocupada com Edmundo, que saiu com Elisa e Gael, mandando cancelar todas as consultas daquele dia. Apesar de muito preocupada, a secretária conta que sua avó não acreditou na mentira dos dois, pois é muito difícil enganá-la. Mas Henrique diz que ela pode ficar tranquila, pois jamais vai desmentir o que contaram. O rapaz diz que nunca vai se arrepender de sua decisão e está muito feliz por ela se tornar a sua esposa. Os dois se beijam e Gael chega bem na hora, vendo a cena. Carmen chega em casa e percebe que Dolores está saindo. Ela quer saber aonde ela vai
e a moça explica que precisa correr para o centro de saúde, ficar com Elisa, pois Damião meteu uma bala na cabeça de Ramiro e ele está muito mal. No consultório médico, Gael diz ao casal que achava que os dois tinham terminado, mas Henrique deixa claro que o fato de trabalharem juntos não significa que sejam amigos. Arrependido, Gael mete a viola no saco e deseja felicidades aos dois, mas Paloma aproveita para dizer: "Quer saber de uma coisa, Gael? Pela primeira vez, depois de muito tempo, me sinto uma mulher completa." Henrique também aproveita a oportunidade e conta que pediu a mão da moça em casamento. Almerinda volta ao cafofo de Horácio, acusando o rapaz de ter disparado em Ramiro. O rapaz começa a rir e pergunta se o infeliz está morto, mas a megera de Botas diz que ele está mal no centro de saúde e talvez não resista ao ferimento. Horácio então afirma que não foi ele quem atirou, pois não sai do cemitério, pois não quer ser descoberto. Enquanto isso, Gael diz a Paloma que acha muito estranho aquele casamento, mas a moça diz que tem o direito de refazer sua vida e os dois vão se casar por causa do imenso amor que sentem um pelo outro. Mesmo assim, o cowboy insiste, mas a secretária segue firme na sua alegação e ainda diz para o ex-namorado não se sentir tão importante. Agora, ela quer saber o que aconteceu para que ele, Elisa e Edmundo saíssem correndo daquela forma, mais cedo. O rapaz conta que Damião defendeu sua mãe, que estava apanhando de Ramiro e acabou colocando uma bala na cabeça do bandido. De noite, Elisa chega a Mérida para visitar Damião na cadeia. Ela diz que não podia deixar o rapaz sozinho naquela situação, mas está com medo que ele fique dias ali, da mesma maneira que aconteceu com seu pai. O rapaz conta que não está feliz no casamento e não pretendia se casar na igreja, pois não está disposto a assumir aquele compromisso diante de Deus. Ele acaba contando que foi pressionado por Florência e sua mãe para se juntar à moça, porém esclarece que ficar em ermita e realizar o casamento religioso foram as condições impostas por Almerinda para que ela não tirasse as terras da moça. Damião tem a certeza de que Elisa ainda o ama e diz que não se arrepende de ter sacrificado sua vida para ajudar a garota, pois ela é a mulher que ele ama mais do que tudo. O rapaz ainda diz para ela encarar o que ele fez como uma atitude de um amigo e ainda diz que o que aconteceu veio a calhar, pois assim não vai precisar mentir na igreja e ela poderá casar-se com Gael na data em que os dois já tinham marcado. Antes que a moça vá embora, ele pede que ela se esqueça dele. A moça começa a chorar e não resiste em declarar seu amor pelo rapaz. Mas o momento love é interrompido pela chegada de Florência, e ele se despede da garota com um adeus. Gael volta ao centro médico e encontra Dolores, que percebe que o rapaz está triste. Ela acha que o moço está com ciúmes de Elisa, mas ele diz que não é esse o caso. Edmundo aparece e conta que Ingrid está bem, mas não quis tomar outro calmante. Almerinda chega correndo e quer saber como está Ramiro. Tobar explica que o homem está mal, mas está esperando o neurologista que está vindo de Mérida. Ele ainda diz que é possível que o rapaz sobreviva, mas não dá para saber ainda se ele vai ou não ter um dano cerebral. A fazendeira descobre que foi Damião que disparou contra Ramiro e está preso em Mérida. Almerinda passa mal e desmaia, mas ninguém se dá conta que ela foi ao hospital acompanhada por Horácio, que depois de saber o que está acontecendo, se manda rapidinho do local, antes que alguém o reconheça e se esconde em uma sala do centro médico. Na cadeia, Florência aperta Damião e diz que sentiu que Elisa estava prestes a dizer algo importante para ele, mas o rapaz avisa que não quer discutir. A moça diz que não está ali para isso, e Damião conta que talvez tenham que adiar o casamento no religioso. Ela diz que entende e que agora o importante é que ele saia logo dali e diz que tem certeza que Almerinda vai mover mundos e fundos para tirá-lo dali o mais rápido possível. Em casa, Carmen não para de sonhar com o lesco-lesco com Ramiro e com o acordo que os dois fizeram, quando ela disse ao moço que nunca mais ia se deitar com ele, pois tinha cumprido sua parte no trato. Gael chega em casa e Lupe acha que ele está transtornado por causa de Paloma. O rapaz diz que já conversou com a moça e ela já superou a situação. O padre se surpreende e pergunta se o moço não conversou com Ramona sobre o que está acontecendo com sua neta. Gael diz que não sabe o que a curandeira queria falar com ele, pois acabou de saber que Paloma vai se casar com Henrique Tobar. Disfarçado de médico, Horácio consegue entrar no quarto de Ramiro, que ainda está inconsciente. Mesmo assim, ele conversa com o sujeito dizendo: "Graças a você, Ramiro, perdi tudo. Perdi a mulher que amo. Perdi a última oportunidade que tinha para mudar de vida. Eu te disse, quando te procurei aqui em Ermita, que queria começar de novo e o que você fez? Me converteu em um assassino. Talvez Almerinda tenha razão e eu deveria acabar de uma vez com a tua raça. Mas te matar
seria te fazer um favor. Portanto, é melhor você se comportar, pois estarei muito próximo de você. Dolores entra no quarto e Horácio não responde à mulher, sem se virar. Elisa chega e ele aproveita a distração das duas para se mandar. Na casa paroquial, o padre está desesperado com tudo o que está acontecendo. Gael chega e diz a ele para não sofrer tanto, mas o homem não se conforma e pede ao rapaz que não aceite aquela situação, mas ele alega que talvez as coisas deveriam acontecer como aconteceram, para que ele e Elisa possam ser felizes. Porém, o sacerdote continua insistindo em que o casamento de seu prometido é um erro, pois acha que não é a moça quem ocupa seu coração. Ele pede a Gael para pensar e ver por que ele está tão incomodado com as decisões de Paloma. Mas Gael tem outra ideia na cabeça. Ele quer que o padre permita que Ingrid fique um tempo na casa paroquial, pois aconteceu algo muito grave com ela. Elisa volta ao centro de saúde e Dolores adverte a moça que o namorado não está de bom humor. A mulher acha que o rapaz está em conflito, pois por um lado, sente ciúmes de Damião, por outro, está agradecido pelo rapaz ter salvado a vida de sua mãe. Além disso, Dolores conta que quando Almerinda descobriu que foi o filho quem atirou em Ramiro, passou mal. Neste meio tempo, Gael conta ao padre o que aconteceu com sua mãe e que Damião está preso, por ter disparado em Ramiro. Mas o padre resolve aceitar o pedido do moço e diz que ela pode ficar na casa paroquial, principalmente porque precisa conversar muito sério com ela. Lupe resolve ir a Mérida para ficar com o sobrinho, mas acaba descobrindo que Almerinda está internada no centro de saúde, pois passou mal quando soube o que aconteceu. E no centro de saúde, quando Almerinda recobra a consciência, dá de cara com Elisa, que quer saber se ela está melhor. A mulher, grosseira como sempre, diz à moça que não precisa de nada que venha dela e o que realmente precisa é ver seu filho. Elisa diz que foi ver Damião na cadeia e ele está bem. Mas a megera não perde a oportunidade para dizer que tinha certeza que a garota iria se aproveitar da situação, para se reaproximar de Damião. Indignada, Elisa diz que só queria contar como as coisas aconteceram, mas, se ela quer discutir, é melhor que se inteire de tudo por outra pessoa. Almerinda dá o braço a torcer e pede para a moça contar com detalhes o que aconteceu. Elisa começa a conversa dizendo que Damião agiu em legítima defesa, pois socorreu a mãe de Gael que estava levando a maior surra de Ramiro. Almerinda cai na real e se dá conta que o filho poderia ter sido morto pelo bandido. Ingrid foge do centro de saúde, mas encontra Gael e Lupe no caminho. O padre diz que já sabe o que aconteceu e o rapaz pediu que ele acomodasse a mãe na casa paroquial pelo menos por aquela noite. Para variar, a mulher se faz de vítima, porém, Lupe, que não gosta de chororô, diz que o rapaz o convenceu e ela pode ficar ali. E no centro de saúde, Almerinda continua humilhando Elisa e diz que não precisa da hipocrisia da garota, muito menos que ela console Damião, pois ele é casado e vai ser pai. A fazendeira manda a moça embora, dizendo que a presença dela lhe faz mal. Florência chega e a sogra pede que ela a acompanhe a Mérida para ver Damião. A moça quer saber o que aconteceu e a mulher explica que teve um desmaio. Florência não deixa passar e diz que foi uma pena que ela não tenha sofrido um infarto fulminante que eliminasse de vez sua presença macabra da face da terra. Lupe chega para ver a irmã. Preocupado, o sacerdote quer saber se ela está bem. Florência, se fingindo de boazinha, diz que vai deixar os dois a sós e eles combinam de irem juntos a Mérida ver Damião. Agora quem chega ao centro médico é Carmen. Ela entra no quarto de Ramiro, se atira na cama do rapaz, dá um monte de tapinhas no peito dele e, chorando, pergunta como o homem foi tão imbecil e deixar que Damião o ferisse. Mas Ramiro continua desacordado. Porém, Carmen, revoltada, confessa que ele é a última coisa que ela tem na vida. E, enquanto Horácio, no cemitério, pede o perdão da falecida Branca, Edmundo vai ver Ramiro e pega Carmen em seu quarto. O médico quer saber o que ela está fazendo ali e qual a relação que ela tem com o paciente. A mulher chama o médico de imbecil e diz que o homem trabalha com ela, mas joga na cara do doutor, que sabe muito bem que ele anda trepando com Ingrid, que aliás é amante do bandido. Mas Carmen não deixa de destilar o veneno e diz: "Você é um idiota. Nem percebeu a vadia com quem anda se metendo." Edmundo perde a linha e agarra Carmen pelos braços, mandando a mulher não falar mal de sua amada, pois ela já sofreu demais. Mas a doida resolve revirar o passado e diz: "Você já se esqueceu que eu perdi um filho, perdi minha irmã e tive que me envolver com o medíocre do Augusto para tentar juntar os cacos que sobraram de mim, mas ele jamais conseguiu me fazer feliz."
Os dois discutem, e o médico deixa claro que pretende refazer sua vida com Ingrid, e os dois, finalmente, poderão viver em paz. Mas Carmen não deixa barato, e diz que aquela é exatamente a mulher que ele merece. Gael leva a mãe para a casa paroquial e a acomoda em seu quarto. Ingrid não para com o teatro e começa a chorar novamente, dizendo que o que ele está fazendo com ela é exatamente o que ela deveria fazer com o rapaz quando era um menino. O rapaz diz que nunca sentiu falta de seus carinhos, mas confessa que quando criança, queria muito saber o que era ter uma mãe. Só que agora, isso não importa mais. Ele diz ainda que não acredita que o que ela diga seja verdade, pois Kenya chegou a contar como foi difícil crescer ao lado dela, e que Ingrid a fez sofrer muito durante toda a sua vida. A mulher diz que é verdade, mas está disposta a responder todas as dúvidas dele. Gael, direto e reto, pergunta quem é seu pai, e ela diz que está muito cansada, e gostaria de conversar no dia seguinte sobre o assunto. Porém, Gael insiste, e ela promete revelar o segredo no dia seguinte. Almerinda e Lupe chegam à cadeia em Mérida quase de madrugada, porém o policial não quer deixar os dois passarem. A fazendeira tenta dar um carteiraço, mas o policial diz que não importa quem ela seja e vai seguir as regras. Enquanto isso, no dia seguinte, em Ermita, Carmen e Ingrid se encontram no quarto de Ramiro, que continua desacordado. Carmen diz que está ali apenas para pegar o dinheiro que o sujeito prometeu, e Ingrid diz que está com a grana e não pretende dar nada a ela, pois tudo o que é do rapaz também é dela, pois os dois se casaram há alguns meses com comunhão de bens. Porém, Carmen diz que sabe que ela está fingindo sobre a história de que o rapaz batia nela e também não acredita na história do casamento e ainda dispara. Você enganou a todo mundo, mas a mim você não engana. Há quanto tempo você estava planejando matar Ramiro? Você pode até não ter apertado o gatilho da arma, mas se rodeou de gente que você sabia muito bem que faria de tudo para te proteger, não é verdade? Edmundo, por exemplo, acha que você é a vítima, mas eu sei que você é a maior de todas as hipócritas. E seu bastardinho? Este então não deixaria que nada acontecesse à sua mamãe. Agora você me pegou de surpresa, pois jamais imaginaria que Damião era quem iria atirar. Mas Ingrid deixa claro que as duas não são iguais, e Carmen diz que ela é muito pior. A mãe de Gael começa a rir e afirma que achou muito bom ela reconhecer isso, pois sabe muito bem que é ela quem tem as armas para arruinar a vida da madrasta de Elisa. A situação fica ainda pior quando a jararaca das jararacas se junta ao bando e aparece do nada no quarto de Ramiro. Almerinda fica surpresa ao encontrar as duas mulheres ali, sabendo que pelo menos uma delas realmente foi amante de seu marido. Braulio chega à casa do Zarango e conta a Tonha o que aconteceu. Mas Vicente aparece animado e pede ao homem que o leve à processadora de Elisa, como tinham combinado. No centro de saúde, Ingrid diz a Almerinda que estava conversando com Carmen justamente sobre ela, pois tem certeza que a mulher tem o maior interesse em descobrir todos os segredos que ela guarda há anos. Mas Carmen, dizendo que não tem segredos, tenta ir embora, só que a fazendeira quer saber por que ela está com tanta pressa. A vadia resolve responder e diz que quem deveria estar com pressa é a senhora Arango, pois precisa tirar o filho da cadeia. Sem meias palavras, Almerinda diz: é exatamente isso que estou fazendo. Vim buscar Ingrid, pois preciso que ela vá comigo à delegacia de Mérida, prestar seu depoimento. Ingrid elogia o moço, dizendo que ele salvou sua vida. Almerinda concorda que o filho é um bom rapaz, mas herdou um defeito do pai, já que não sabe escolher com que tipo de mulheres acaba se envolvendo. Carmen cai na gargalhada dizendo que concorda plenamente com a megera, mas a fazendeira aproveita para avisar a nojenta que as duas precisam muito conversar sobre Estefânia. Agora quem cai na gargalhada é Ingrid, dizendo que a mulher tem toda a razão. E na saída do quarto, Carmen encontra Lupe e pergunta se ele está ali para dar a extrema unção a Ramiro, pois não acredita que o sujeito vai escapar dessa. O padre diz que não sabe se ela está preocupada ou aliviada pelo que está acontecendo com o sujeito, pois afinal é a vida de seu cúmplice que está em jogo, e com sorte, ela vai conseguir se livrar de mais uma pessoa que sabe de todos os seus segredos. Carmen lembra ao padre que já avisou para ele tomar cuidado com ela, mas pelo visto, ele já andou abrindo o bico para a irmã. Guadalupe diz que não tem por que lhe dar explicações e ela não tem a menor ideia do que está falando, mas deixa claro que guardar os pecados dela já é uma carga grande demais para ele ainda ficar atiçando fogo na fogueira. Mas a mulher insiste e diz: Almerinda ficou tranquila durante todos estes anos, sobre o passado, mas agora do nada, ela quer conversar comigo sobre Estefânia. Com certeza é você quem está metendo coisa na cabeça dela. Então vamos ver quem perde mais. E o que minha sobrinha vai dizer quando souber que vai casar não só com o melhor amigo de Damião,
mas também com seu meio-irmão. Vai ser muito bom ver os dois brigarem por causa dos ciúmes, até que se matem um ao outro. E aqui mesmo na sua Bíblia, você pode descobrir o resultado disso. Na mesma hora, o sacerdote lembra da história de Caim e Abel. Mas Carmen diz que não está nem aí para o nome dos irmãos, mas o que interessa é quem vai morrer primeiro. Enquanto isso, na processadora de Elisa, a produção está a todo vapor. Florência resolve fazer uma visita a Henrique no trabalho, dizendo que foi felicitá-lo pelo casamento com Paloma e ainda cobra do rapaz porque ele mentiu quando disse que tinha terminado tudo com a moça. Ela diz que apenas quer que ele pense bem na sua decisão, pois sabe que não existe nada pior do que se casar com alguém que não o ama. A moça ainda diz que se casou com Damião por causa de sua gravidez e agora está sofrendo as consequências disso. Chorando, ela confessa que não é feliz e só agora se deu conta do erro que cometeu. Mas, de qualquer forma, sempre teve a ilusão de que sempre poderia contar com o rapaz, acontecesse o que acontecesse. Henrique deixa claro que não está disposto a ficar esperando que ela se cansasse de ser a senhora Arango. Florência admite que a culpa é toda dela, inclusive por ter desperdiçado tudo que os dois poderiam ter vivido, e revela: a perda de meu pai e a sua partida da minha vida são as duas maiores dores com as quais vou ter que viver pelo resto da minha vida. Desejo que você seja muito feliz, Henrique. De verdade. No centro de saúde, Ingrid se recusa a acompanhar Almerinda a Mérida. A fazendeira a ameaça, dizendo que pode acusá-la de tentativa de homicídio, pois sabe que foi ela quem invadiu sua casa, dias atrás. Mas a jiboia, alegando que era a única testemunha presente quando Ramiro foi baleado, avisa que pode muito bem dizer que Damião atirou deliberadamente em Ramiro e revela: eu não confio em você, Almerinda. O que me garante que você não vai se livrar de mim assim que limpar a barra do seu filho na polícia? Almerinda, no entanto, argumenta que, na verdade, as duas têm um inimigo em comum, que se chama Carmen, e tem certeza que ela pode dar ou vender toda a informação necessária para acabar com a vida da nojenta. Ingrid concorda e ainda revela que sabe muito mais sobre a tia de Elisa do que ela pensa, e se interessa em mandar Carmen pro inferno, antes que ela faça o contrário. A fazendeira diz que, pela primeira vez, as duas poderão trabalhar juntas para destruir a senhora Castagnon. Ingrid topa e Almerinda avisa que vai esperar por ela lá fora, para que possa se despedir de seu amante. Logo que fica sozinha no quarto, Ingrid diz a Ramiro que continua inconsciente. Nossa, Ramiro, estou com muita pena de você. As 3 mulheres de Rogério Arango aqui, reunidas com você, e você sem poder desfrutar deste momento. Por que você não me faz um favor e morre de uma vez? E enquanto na processadora, Vicente descobre que Ramiro está mal no centro de saúde, Elisa e Gael brigam porque a moça sugeriu que adiassem o casamento por umas 2 semanas para que Ingrid possa se recuperar. O rapaz diz que seu mau humor não é por causa dela, e Elisa resolve perguntar por que ou por quem ele está assim. Do outro lado da cidade, Florência vai ao consultório de Edmundo enfrentar Paloma. A moça conta que já sabe o que está acontecendo e do compromisso dela com Henrique. A secretária acha que a esposa de Damião está ali para insultá-la, mas Florência deixa claro que está ali apenas para dizer que ela é muito afortunada por ter Henrique ao seu lado, mas pergunta se realmente a moça está apaixonada pelo rapaz e justifica: eu quero saber se você realmente gosta do Henrique, pois seria muito duro descobrir que ele está entregando toda a sua vida a uma mulher que não o merece, da mesma maneira que aconteceu comigo e com Damião. A discussão entre Elisa e Gael continua. A moça diz que não está disposta a continuar batendo boca, mas Gael continua batendo na mesma tecla e dizendo que a namorada se derrete toda quando está perto de Damião. Chorando, Elisa diz que sempre foi honesta com ele e sempre esteve ao seu lado desde o primeiro momento em que decidiu se casar. E diz: olha, Gael, eu sempre joguei limpo contigo, mas desta vez sou eu quem estou começando a duvidar da sua honestidade, pois sei que não é por mim que você está assim, nem por Damião. Te conheço por toda a vida e sei que alguma coisa está acontecendo e você não me contou. Então, deixe de agir como se estivesse com a consciência pesada, pois a minha está muito tranquila. Lúcio vai visitar Damião em Mérida e conta que conversou com o advogado do rapaz. O homem revela que ele afirmou que existem inconsistências no depoimento que deu à polícia, como, por exemplo, o fato de ter alegado que brigou com Ramiro antes de pegar a arma do sujeito e o revólver disparou. Damião confirma, mas Lúcio diz que, segundo a perícia, o tiro que atingiu Ramiro foi disparado a pelo menos 4 metros de distância, e por conta disso, o sujeito continua vivo.
Mal o rapaz confessa a Lúcio que prefere ficar na cadeia a ter que enfrentar diariamente sua mãe e sua esposa, Almerinda chega contando que ele deverá ser solto no outro dia pela manhã, pois Ingrid depôs a seu favor e ela já pagou a fiança exigida pelo juiz. Olha a cara de decepção do Damião. Algumas horas mais tarde, Almerinda acompanha Ingrid até a fazenda de Ramiro e quer conversar com ela sobre Carmen. Mas a mulher diz que está muito cansada e prefere falar sobre isso um outro dia. A fazendeira insiste e diz que quer saber sobre umas passagens aéreas, mas a mãe de Gael diz que não é agência de viagem. Almerinda perde a calma e manda a mulher enfiar o sarcasmo no fiofó, pois ela sabe muito bem de que passagens está falando. Finalmente, Ingrid diz que estas passagens foram guardadas por Ramiro durante muitos anos e sabe onde estão. Ela diz ainda que se interessa em vender as passagens para a fazendeira, prometendo procurá-la logo cedo, no dia seguinte. E enquanto Braulio e Dolores tentam convencer Vicente a deixar Ramiro sozinho no centro de saúde, Ingrid revira a fazenda do infeliz atrás das tais passagens aéreas, mas não consegue encontrar. Do nada, Carmen aparece na cadeia em Mérida, para visitar Damião. Surpreso, o rapaz diz que ela era a última pessoa que esperava aparecer por ali. Mas Carmen afirma que tem uma coisa muito importante para dizer e revela: "Ai, Damião, você sempre foi tão ingênuo. Até agora não se deu conta que se deixou enganar por Ingrid Navarro, não é verdade? Esta mulher é muito hábil e te usou para que você atirasse em Ramiro. E Gael ajudou em tudo." Carmen vai a Mérida visitar Damião na cadeia e conta que o que aconteceu com Ramiro foi pura armação de Ingrid, que envolveu não só Gael e ele em sua trama, como também todos os que eram úteis para que pudesse lograr consolidar seus planos, incluindo aí Edmundo. Damião não entende nada, mas Carmen pergunta se realmente ele viu Ramiro batendo em Ingrid. O rapaz diz que não tinha necessidade, pois viu a cara da mulher toda amarrotada de tanta porrada. A víbora cai na risada e diz que isso lhe convinha, pois esteve o tempo todo dizendo a Gael que apanhava do amante. Agora, a tia de Elisa quer saber se quando o rapaz chegou à fazenda, Ramiro já estava ferido ou foi ele mesmo quem disparou. Mais uma vez, Damião se surpreende e as fichas começam a cair. O rapaz diz que não tem por que responder aquelas perguntas, mas Carmen revela que Ingrid já tinha tudo planejado e queria se desfazer de Ramiro sem precisar pagar por isso. Damião insiste em dizer que foi uma coincidência ele ter chegado à fazenda do bandido naquele momento. E Carmen alega que obviamente tinha que parecer uma coincidência e pergunta: "Damião, se realmente a vida desta mulher estava em perigo, por que ninguém avisou a polícia? Por que você chegou primeiro e sozinho? Tudo isso foi planejado por Ingrid e Gael a ajudou a te tirar do meio e assim, vai poder se casar tranquilo com minha sobrinha." Henrique vai à casa de Betânia tentar conversar com a mãe sobre seu casamento com Paloma. Mas a mulher, que está deprimida, resolve dar ao rapaz o saco com as ervas que estava dando para Sabrina, e conta que ele pode dar a ela se a moça resolver perder o pacotinho e sair de seu problema. O engenheiro fica furioso e atira o saco no chão, perguntando se a mãe ficou louca. Ele avisa que está arrumando suas coisas imediatamente e vai morar na casa de seu pai. Na cadeia, Damião não acredita no que a mulher está falando e a manda embora. Mas ela continua e diz que Elisa está quase desmanchando o casamento, pois os dois brigam o tempo todo. O rapaz fica com mais raiva e conta que Ingrid esteve ali e depôs a seu favor. Além disso, sabe muito bem que Gael seria incapaz de fazer algo assim. Mas Carmen não para de falar e diz que sabe que não foi ele quem atirou em Ramiro e sabe muito bem que ela não está equivocada. Na saída, a infeliz dá de cara com Lupe, que quer saber qual foi o veneno que destilou desta vez. Ela manda que o sacerdote entre e fale com o sobrinho, pois assim vai ficar sabendo de tudo. O rapaz diz que precisa falar com o tio e pede que ele aceite sua confissão. Lupe diz que sim, mas antes de qualquer coisa, ele quer saber o que o sacerdote sabe de Ingrid Navarro. O padre conta que não sabe muito, mas agradece por ela ter deixado Gael na porta da igreja quando era recém-nascido. Mas Damião diz que não quer falar de Gael e pergunta se o sacerdote confia em Ingrid. Diante do silêncio do religioso, o rapaz se dá conta da desconfiança do tio e resolve lembrar que desde que ela chegou à ermita, ele não ajudou em nada para que ela e o filho fizessem as pazes. Lupe pede que o sobrinho seja mais claro, e Damião finalmente confessa que quem disparou em Ramiro foi Ingrid e não ele. O padre enlouquece e pergunta como ele pode assumir a culpa por algo que não fez. Damião explica que ela suplicou que ele fizesse isso, pois não poderia comparecer ao casamento do filho se estivesse presa. A única coisa que Lupe consegue dizer é que sabia que Gael estava muito preocupado com a mãe, pois sabia que ela apanhava de Ramiro. Damião não entende como o amigo deixou as coisas chegarem tão longe,
Mas o padre explica que Gael tentou convencê-la a deixar o bandido diversas vezes, mas ela não quis. Damião começa a encaixar as peças do quebra-cabeça e pergunta ao padre se ele por acaso suspeita que Ingrid voltou ao povoado depois de tanto tempo, com outra intenção que não era reconquistar o filho. Guadalupe confirma a suspeita do sobrinho, que agora quer saber que motivo seria esse. Porém, o sacerdote diz que isso ele vai ter que perguntar diretamente a Ingrid, e pedindo perdão ao rapaz, explica que não pode revelar um segredo de confissão. Algumas horas mais tarde, Paloma chega em casa e conta à avó que Damião, ao defender a mãe de Gael, atirou em Ramiro, que está mal no hospital e talvez não resista ao balaço que levou na cabeça. E quem também chega em casa com a cabeça quente é Almerinda. Ela acaba lembrando das últimas palavras de Branca, quando a mulher avisou que tinha algo muito importante para dizer sobre Estefânia e que ela esteve equivocada todos estes anos. A fazendeira ainda se recorda que naquela época enfrentou Branca, dizendo que ela sempre defendeu a mãe de Elisa, apesar de ela ter feito o que fez. Em sua memória, ainda relembra das palavras da esposa de Lúcio, que afirmou que jamais estaria em sua casa, se não soubesse exatamente o que estava dizendo. No dia seguinte, logo cedo, Almerinda vai à casa de Lúcio e diz que está ali para falar sobre Branca. A mulher explica que antes dela falecer, esteve em sua casa para dizer que estava muito errada sobre Estefânia. Ela ainda explica que a mulher chegou a marcar um encontro entre ela e Augusto em sua casa, mas nunca conseguiu chegar a tempo. Lúcio lembra que a falecida esposa tinha descoberto alguma coisa que a deixou muito preocupada, mas também não soube o que era, pois Branca faleceu. Ele lembra que Augusto também fez a mesma pergunta, e ele respondeu exatamente o mesmo. Porém, diz que ele e sua esposa sempre acreditaram na inocência de Estefânia e tenta dizer seus motivos, mas Almerinda quer provas. Enquanto isso, Carmen espera por Elisa aboletada na sua cama. Quando a moça chega, ela diz que está ali para informar que Damião está prestes a ser solto. A garota diz que isso não lhe interessa, e Carmen revela que, na verdade, queria saber se pode falar com Gael para que ele cuide de suas terras enquanto Ramiro está no hospital. Elisa diz à tia que pode fazer o que quiser, pois ela e Ramiro já levaram a fazenda à ruína, e vai ser muito difícil recuperar. A mulher admite que já sabe disso, e a garota se propõe a comprar as terras que eram de seu pai, se a tia lhe der tempo. Mas Carmen resolve partir para a ignorância, e começa a tripudiar dizendo que antes que isso aconteça, ela já estará morta. Na fazenda de Ramiro, depois de passar a noite toda procurando pelas passagens aéreas, Ingrid começa a se desesperar. Nesse meio tempo, Almerinda, cheia de dúvidas, vai conversar com a sepultura de Estefânia e diz: "Sei que tua irmã odiava Rogério, mas também sei que ela amava profundamente o seu marido. E se por acaso foi ela quem te incriminou para ficar com seu marido? E se não era você, Estefânia, quem era a mulher pela qual meu marido iria me abandonar?" Elisa chega com flores para colocar na sepultura da mãe e quer saber o que Almerinda está fazendo ali. Ela diz que teve curiosidade para saber onde estava enterrada a mãe da moça e acha estranho que até hoje não fizeram uma lápide decente para a falecida. A moça explica que ela era muito pequena quando tudo aconteceu, e sua tia e seu pai nunca se interessaram por isso. Almerinda revela que entende e sabe muito bem que a única coisa que interessava a Carmen, na época, era se casar com Augusto o mais rápido possível. A fazendeira continua revirando o passado e enchendo Elisa de perguntas, mas a moça resolve perguntar o que realmente a mulher quer ouvir e dispara: "Você quer que eu te diga que descobri que meu pai traía minha mãe com sua própria irmã quando era pequena? Pois sim. Eu os vi falando de amor e se beijando. Está satisfeita? Agora vá embora, pois debaixo desta terra está minha mãe e você vai ter que respeitá-la. Agora me deixe só com meus mortos." Neste meio tempo, Gael conta ao padre que sua mãe está namorando Edmundo. Ele diz que o médico está apaixonado por Ingrid, e ele faz gosto na relação dos dois, pois Tobar é um bom homem. Mas Lupe pede ao rapaz que tenha muito cuidado com sua mãe, pois continua vendo algo nela que não lhe agrada. Mas Gael conta que ela prometeu dizer quem era seu pai, e o sacerdote diz que espera que isso aconteça logo, pois todos estes anos carrega consigo este segredo de confissão. Mas Gael continua de mau humor e diz ao padre que não pretende ver Damião, pois já agradeceu pelo que ele fez, mas quem deveria ter resolvido a situação de sua mãe era ele. Lupe pede que o rapaz considere a amizade dos dois, e é importante que eles sempre se mantenham juntos, até porque ele agora já tem a mulher que diz amar, e Damião aceitou perdê-la. O rapaz fica ainda mais aborrecido e diz ao padre que Damião não perdeu nada, e ele está com a mulher que amou por toda a sua vida. Mas Lupe resolve perguntar: "Bom, disso, só você tem certeza. Além disso, me diga uma coisa.
Se estes são os seus verdadeiros sentimentos, porque as atitudes que Paloma está tomando para refazer sua vida sem você te afetam tanto? Mais furioso ainda, Gael responde gritando, porque ela está totalmente equivocada. Está deslumbrada com esse engenheirozinho, o tal de Henrique Tobar, e ele não a merece. Agora é Guadalupe quem perde a linha e grita, ah, mais que fácil. Como é simples ver o erro dos outros e não aceitar o que a gente mesmo comete. Tomara que você coloque a mão na consciência e examine muito bem os motivos que você tem para agir dessa maneira. Estou te desconhecendo, Gael, pois você já não é o mesmo. Desde que a amizade entre vocês quatro se rompeu, vocês estão piores do que nunca. Você precisa conversar com meu sobrinho para saber todos os sacrifícios que ele fez para favorecer você e Elisa. Só que não adianta nada o sermão do religioso, pois o rapaz se recusa a voltar a ser amigo de Damião. Do outro lado da pracinha da cidade, Tonha chega furiosa ao centro de saúde e pergunta se o filho continua com Ramiro. Braulio diz que sim, e não conseguiu convencer o menino a ir embora. A moça diz que vai tirá-lo dali de qualquer jeito, nem que seja à força, e entra no quarto do bandido. Os dois discutem, mas quando Vicente diz que não vai deixar seu pai sozinho, Ramona entra e escuta tudo. Porém, Tonha nem dá bola, e diz ao filho que Ramiro não vale nada, mas o garoto revida, e diz que, se o sujeito não quis ficar com ela, é porque ela é um lixo. Ramona se irrita, e diz ao rapaz para não falar assim com sua mãe. Pegando Vicente pelo braço, a curandeira diz que Ramiro Mendonça não é digno de nada, pois não é o único filho que o sujeito deixou abandonado pela cidade, e também Tonha não é a única mulher de quem ele abusou e completa. Ramiro não gosta de você, e não vai gostar nunca. Quanto mais rápido você entender isso, melhor será para você. Agora vai embora. Nesse meio tempo, Gael vai procurar Elisa em casa. Carmen atende e diz que a moça não está, mas saiu muito contente por causa da soltura de Damião. Porém, a maquiavélica, que ainda não tinha feito a fofoca do dia, resolve dizer: Gael, você não tem medo que a história se repita? Augusto e Rogério eram os melhores amigos e se queriam como irmãos quando eram solteiros. O rapaz diz que conhece a história, mas a maluca continua falando e diz sua irmã se casou com Augusto por pena, e durante os anos em que estiveram juntos, tiveram um casamento horrível, cheio de dúvidas e ciúmes, até que Estefânia perdeu a vontade de viver, pois o marido era muito desconfiado. Para completar, ela ainda conta, a seu modo, que Rogério se aproveitou da situação para conquistar Estefânia, que acabou se apaixonando pelo homem, e depois aconteceu o que aconteceu. Gael grita que a história com ele é diferente, e não acredita que Elisa o deixe nem por Damião, nem por ninguém, mas a bruaca continua enfiando coisas na cabeça do rapaz, afirmando que sua sobrinha está infeliz e chora todas as noites. Mas Carmen não para por aí, e aconselha Gael a não cometer o mesmo erro que Augusto, jurando que Damião, nesta situação, é seu inimigo, e que se ele não fizer algo logo, vai acabar perdendo a moça. Elisa e Lúcio conversam sobre as últimas atitudes de Almerinda e acham estranho ela estar revirando o passado. A moça conta sobre a casa de Carmen e diz que a tia alega ter ganhado o imóvel de sua irmã. O velho diz à afilhada que é fácil de averiguar isso, pois podem ver no registro de imóveis e se por acaso algum dia aquela casa esteve em nome de Estefânia. Mas, antes de encerrar a conversa, Lúcio quer saber o que aconteceria se eles descobrissem que a casa sempre esteve em nome de Carmen, e a moça se dá conta que, neste caso, a amante de Rogério seria sua tia e não sua mãe. Elisa diz que existe uma pessoa que pode responder a todas estas perguntas, e esta pessoa é Ingrid Navarro, que já disse que descobriu um segredo de Carmen. E enquanto Carmen continua infernizando a vida de Gael, que está prestes a perder completamente a paciência, Ingrid está desesperada atrás das tais passagens que prometeu a Almerinda. Damião aparece de surpresa na casa dela, e a mulher ainda tem o disparate de pedir ao rapaz que não conte a ninguém que foi ela quem atirou em Ramiro. Elisa chega bem na hora e descobre tudo. Indignada, ela pede que os dois expliquem o que ela acabou de escutar. Damião resolve contar a verdade a Elisa e diz que, no dia em que Ramiro foi ferido, ele chegou a cavalo na fazenda do sujeito e ouviu um tiro. Por isso, entrou para ver o que tinha acontecido e encontrou o rapaz ferido. Ingrid tenta mentir novamente, mas o rapaz afirma que não quer mais saber de mentiras. Ele ainda conta que Ingrid já tinha disparado no amante e ele pegou a arma para evitar outra desgraça. Ingrid começa a chorar, desesperada, se fazendo de vítima, e revela que pediu a Damião que assumisse a culpa porque não queria que Gael achasse que sua mãe poderia ter matado alguém. Ela ainda diz que não poderia estar na cadeia durante o casamento do rapaz. Para piorar, ela ainda revela que pediu que Damião mentisse,
pois sabia que não aconteceria nada, já que sua família é uma das mais importantes da cidade. Furioso, Damião pergunta a Ingrid se ela tinha planejado tudo aquilo para se livrar de Ramiro e se Gael estava por dentro do plano sórdido de sua mãe. Neste meio tempo, Gael resolve ir embora depois de ouvir as besteiras de Carmen, mas acaba encontrando Betânia, no jardim da casa dos Castanhon. Com 7 pedras na mão, a mulher xinga o rapaz por causa do caso de Ingrid e Edmundo. Gael, de saco cheio, manda a fofoqueira calar a boca, mas ela o chama de bastardo, fruto de uma das relações da vadia com um camponês bêbado, ou até mesmo com um criminoso, e ainda diz: "Não me admira que você vai se casar com Elisa. É a dupla perfeita, pois somente alguém que não vale nada como você poderia se casar com essa moça que é pior do que maçaneta e todo mundo já passou as mãos." O rapaz respira fundo para controlar a vontade que tem de encher a mulher de porrada e tenta ir embora. Mas Betânia continua com os desaforos e Gael resolve responder: "Realmente a senhora tem toda a razão. Talvez fosse melhor seguir o exemplo de sua filha Sabrina, que anda dormindo com o infeliz do Paulo. Ou talvez fosse melhor ser como seu filho Henrique, que está de casamento marcado com a neta da curandeira, como a senhora mesmo disse." Mas Betânia não está disposta a perder a discussão e diz: "A culpa disso é daquela vadia, que se meteu na cama com meu filho não sei quantas vezes para enredar Henrique." Depois dessa, Gael desiste e deixa a doida gritando sozinha no meio do jardim, dizendo que Ingrid é a responsável por todas as desgraças de sua família. Nesse meio tempo, Elisa pergunta a Damião como ele tem coragem de desconfiar de Gael e achar que o rapaz estaria metido em algo como o plano macabro de sua mãe. Mas o rapaz quer descobrir a verdade e aperta Ingrid. Ela diz que os dois são amigos e não devem brigar, afirmando que não vai permitir que seu filho leve a culpa, jurando que não fez nada de propósito. Mas Damião avisa: "Olha, senhora, Ramiro continua vivo. Se ele recobrar a consciência e puder falar, poderá contar tudo sobre você e sobre o dia em que você atirou nele." Betânia conversa com Carmen e conta tudo o que está acontecendo entre Edmundo e Ingrid. Carmen não perde a oportunidade de destilar seu veneno e diz: "Amiga, não pode ser. Essa mulher muito hábil. Que pena que Edmundo não se dá conta de como está sendo usado por ela. Mas se eu fosse você, não deixava assim e tirava Ingrid da vida de seu marido de qualquer jeito. Se você quiser, pode contar comigo. Sei de algumas coisas que você poderia usar contra essa vadia." Gael chega ao consultório de Edmundo. Paloma tenta impedir o rapaz de entrar, mas ele deixa claro que não quer assunto com a moça e entra de qualquer jeito. No consultório, o médico explica que o homem que está com ele é o neurologista que chegou de Mérida para examinar Ramiro e vai levar o sujeito para fazer novos exames. Mas o rapaz grita, dizendo que não está ali para falar do sujeito. Edmundo não gosta do tom de voz de Gael e manda ele baixar a bola. Mais calmo, ele explica que acabou de ter uma discussão muito forte com Betânia e o doutor diz que sabe como é, pois a ex-esposa é mestre em deixar qualquer um com muita raiva. Gael conta que sua mãe já passou por muita coisa e não quer que ela sofra mais. Edmundo diz para ele não dar bola para as fofocas da ex-esposa e do que o resto do povoado diz, avisando que todo o falatório vai parar no momento em que ele se case com Ingrid, pois seus sentimentos são sinceros. Mas Betânia aparece no consultório e diz que tem algumas coisas para dizer sobre a mulher. E enquanto no hospital, Ramona descobre que Ramiro tem todas as chances de sobreviver, no consultório de Edmundo, Betânia conta que Ingrid está usando todo mundo para se livrar do amante. Tanto Gael quanto o médico dizem que ela não sabe o que está dizendo, mas ela continua com seu discurso até que o doutor manda a mulher calar a boca. Porém, Betânia conta que Ingrid não pode se casar com ninguém porque já é casada com Ramiro Mendonça. Betânia não perde a oportunidade de tripudiar e diz: "Vocês não sabiam, não é verdade? Eles se casaram há cerca de 2 meses quando aquela mulher já era sua amante. Agora a pergunta que você deve fazer, Edmundo, é por que ela não te contou. É, Edmundo, ela está jogando contigo. Reconheça. Quanto a você, Gael, é bom começar a perceber a mulher que tem como mãe, pois também não contou que foi ela e não Damião quem atirou no marido." Gael pede que a mulher cale a boca, mas ela diz que, se ele não está acreditando, que pergunte a Damião. Enquanto isso, Ramona vai visitar Ramiro no centro de saúde. O rapaz continua inconsciente, mas a curandeira resolve dizer a ele, mesmo assim, que já o tinha advertido que Ingrid iria levá-lo à ruína, e com ela, iria começar a apagar todas as maldades que fez na vida, pois ele é um homem maldito. Do outro lado da cidade, Ingrid continua com o teatro, dizendo que não suportava mais apanhar do amante e por isso atirou.
Chorando, ela joga toda a sua chantagem emocional para cima de Elisa e continua insistindo que temia muito pela vida do filho, pois sabia que o amante poderia machucar Gael. Elisa, dizendo que não quer julgar a futura sogra, pergunta por que ela não denunciou o bandido e também por que não aceitou a ajuda de Gael. Ingrid jura que tinha medo e por isso não fez nada. Mas a moça troca de assunto e diz a Ingrid que quer falar sobre os segredos que disse ter sobre Carmen, pois descobriu que a tia tem uma casa fora do povoado. A moça também conta que sabe que ela e Ramiro moraram ali por algum tempo. De repente, Ingrid se lembra que as passagens aéreas que estava procurando podem estar na tal casinha e arrasta Elisa junto com ela para o local. Naquela noite, Lúcio resolve aceitar os conselhos de Malu e vai ao centro de saúde dizer a Ramiro tudo o que tem guardado no peito há anos, sobre a morte da esposa e sobre sua demissão da processadora. Chorando, o homem conta que sabe que ele estava por trás do incêndio que matou Branca. Alguns minutos mais tarde, Ingrid chega à casinha azul acompanhada por Elisa, mas se dá conta que Ramiro trocou a fechadura e não consegue entrar. Desesperada, Ingrid arromba a porta com uma pedra e começa a revirar tudo atrás do que estava procurando. Ingrid resolve dizer a Elisa que aquela era a casa onde Rogério costumava se encontrar com suas amantes. E sabe de tudo isso porque Ramiro lhe contou. Ela diz ainda que o sujeito era o homem de confiança do pai de Damião. Ingrid ainda diz que o que está procurando vai resolver todas as dúvidas da moça em relação à fama de Estefânia e pede ajuda a ela. Mas as duas são surpreendidas por Carmen, que quer saber o que elas estão fazendo ali. Damião chega em casa tarde, mas segundos depois, também chega Gael, que agarra o rapaz pelo colarinho e diz que já sabe que não foi ele quem atirou em Ramiro. O rapaz acusa o amigo, dizendo que ele quis se fazer de herói para impressionar Elisa. Furioso, Gael ameaça o rapaz e avisa que não vai permitir que ele roube sua noiva, como fez Rogério com Estefânia. Enquanto isso, na casinha azul, Carmen manda Elisa embora. Ingrid também pede à moça que saia, pois quer falar com a titia a sós. Mal a garota sai, Carmen parte para cima de Ingrid, que se defende e diz que se algo lhe acontecer, a víbora oxigenada vai direto para o inferno. Carmen diz que revisou a casa toda quando ela e Ramiro foram embora, e não tinha nada ali que pertencesse a ela. Ingrid cai na gargalhada e a titia a pega pelo pescoço, avisando para não se meter em seus assuntos. A mãe de Gael revida e pega Carmen pelo gogó e diz: "Suas ameaças não me assustam, Carmen. Você não me acusou de ter planejado a morte de Ramiro? Então é melhor ter cuidado comigo, pois você não tem a menor ideia do que tenho planejado para você. E quer saber de uma coisa? Não vai dar tempo de você perceber de onde vai vir o golpe." Na casa do Zarango, Damião explica a Gael que assumiu a culpa pelo tiro em Ramiro para que Ingrid pudesse estar presente no seu casamento, mas principalmente para que meu melhor amigo não tivesse que passar pelo sofrimento de saber que sua mãe matou um homem. Almerinda manda os seguranças tirarem Gael à força de sua propriedade. Porém, Damião impede e diz que em sua gente ninguém toca. A mulher fica possessa e diz que o filho está tirando sua autoridade diante dos empregados e afirma que quer o rapaz fora de sua casa imediatamente. Damião propõe que os dois vão ao outro lugar para conversarem tranquilamente. Mas o noivo de Elisa afirma que não tem mais nada para conversar e deixa claro que não quer o rapaz perto de Elisa. Nesse meio tempo, Paloma conta à avó sobre seu encontro com Ramiro na praça da igreja, quando ainda era criança, e diz que ele, naquele dia, falou que seu pai tinha ido embora do vilarejo. A moça ainda revela que ficaria muito chateada se acontecesse o mesmo que aconteceu a Vicente, que descobriu que o sujeito era seu pai. Ingrid chega em casa e toma o maior susto quando vê Edmundo esperando por ela no escuro. Ela diz que queria procurar por ele, mas não conseguiu por causa de tudo o que está acontecendo. Só que o médico não está de bom humor e diz que acha que, na verdade, ela estava se escondendo e quer saber por que ela mentiu. A mulher acha que o médico está falando de Damião, mas Edmundo diz que não falou com o rapaz, porém já sabe que não foi ele quem disparou em Ramiro e, gritando, diz: "Espero que você me dê uma boa explicação, pois descobri que você está casada com Ramiro Mendonça. Me responda. Isso é verdade? Você foi capaz de se unir a um homem que te maltratava?" E enquanto Gael chega em casa e diz ao padre Lupe que precisa pensar se denuncia ou não sua mãe à polícia, Ingrid tenta se explicar para Edmundo. Mas o médico não acredita em nada e dispara: "Você foi capaz de me usar Damião e até usar seu próprio filho para se livrar de Ramiro? Mudei de vida por você, enquanto você tratava de se casar com aquele bandido." Ingrid diz que só se uniu ao sujeito, pois não poderia ficar de mãos vazias.
Finalmente, o doutor se dá conta do enredo e avisa: você não precisa dizer mais nada, pois já está tudo muito claro. Você tem esta noite para ir embora de ermita, porque amanhã, na primeira hora, eu vou falar com a polícia. Se for verdade que você não é culpada de nada, pode ficar tranquila e desfrutar da tua fazenda. Desesperada e sem saída, Ingrid começa a quebrar tudo depois que o médico vai embora. De repente, ela encontra as passagens aéreas que estava procurando. Nesse meio tempo, Carmen vai novamente visitar Ramiro. De repente, ele recobra a consciência e agarra a mulher pelo pescoço.